E aí, Rubens, querido, beleza? Hoje a gente vai fazer uma live com o Ronaldão. O Ronaldão é um cara que. Vocês vão conhecer ele, é um cara figuraça, já entrou aí. Um cara tão figura que entra pelo Instagram do filho, né, Ronaldão? O Ronaldão vai falar pra gente sobre as grandes possibilidades que a gente tem quando a gente não conhece o sistema de implante. Fala, Duda! Quando a gente não conhece o sistema de implante, implante antigo, aquele implante que você tira e fala, e agora o que eu faço? Perdi rosca. E aí eu acho o meu amigo Ronaldão. Grande doutor Eduardo, como é que está? Tudo bem? Agora melhor, né, querido? Para dar uma risada com o Show! meu amigo, tá aí. Dá para ouvir bem? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, cara, tranquilo. Talvez, acho que só se Pro- você clicar na tua tela, no teu rosto, daí ele vai equalizar a luz melhor. Acho que aí, beleza, porque ela tava pegando a luz do fundo. Aí, garoto. Cara, melhor não tem, cara. A minha beleza é só assim mesmo, não tem quem dê jeito. Nem com luz diferente, Ronaldão? O cara que Ah, fazia isso morreu, era o Ivo Pitangui. esse que É. ajeitava as coisas, né? E aí, querido, como é que tá? Tá faltando aula aí? Obrigado, viu? Pois é, eu falei com o doutor Renato Voz, ele tá dando uma palestra lá na nossa sala. Aí eu falei pra ele, ó, vou acompanhar você das 7 às 8, e daí das 8 às 9 eu vou pra live e depois eu volto. Aí, mas tamo aí, Vou, tamo junto aí. vou eu dar o meu show, né, Ronaldão? E depois eu volto para assistir o Renatinho. É, vamos Legal. tentar, né? Cara, obrigado aí pela possibilidade de você estar junto. É, Quando a gente se conheceu, eu já tinha ouvido falar muito de ti, pelos ajustes e tal. Putz, esse implante, e agora como é que eu faço? E esse componente não existe mais. Esse eu vou ter que pedir para a empresa tal que vai fazer, não sei. Aí tem que entrar com um pedido para a empresa entrar para a Anvisa para reconhecer o componente, para produzir novamente esse componente. Cara, no 2 anos, até o dia que alguém falou, não, você precisa conhecer o Ronaldo. O Ronaldo vai lá e ele consegue medir, faz a rosca e produz a peça para você. É, Esse óculos dele, Fabrício, é o Transition. Ó, naquela live eu coloquei com o óculos que eu uso pra trabalhar, que é um pouquinho menor, né? Daí um amigo meu falou, pô, cara, eu vou zoar você com esse óculos. E agora eu troquei, coloquei outro, pô, agora os caras estão zoando esse também. Não Grande dá, doutor Fabrício, tudo bem, doutor? não passa barato, não passa barato. Daí, cara, quando a gente se conheceu, foi lá pessoalmente, foi lá na Unisociesc, num evento que eu tive o prazer de aceitar o convite do Cecim. E aí, você, pô, mas você que é o Ronaldão, tinha acabado de falar de você e tinha, enfim. Então, e cara, no dia seguinte você já me quebrou um baita do galho e eu conheci um cara sensacional aí que até dá medo de contrariar, porque o cara é campeão, bicampeão, tricampeão de Muay Thai mundial. Você é uma fera, Aposentado. cara. Você é uma fera. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre tudo que você faz, né, cara? Você toca piano, você faz Muay Thai, você toca mais algum instrumento? Que você toca viola, Violão, violão? Violão? violão, Você violão. tem os 9 filhos, eu acho. Que só isso. Que teus meninos são muito queridos, muito educados, cara. Você é um cara diferenciado. É, Diferenciado. valeu. Na verdade, Conta. ó, uma das coisas que eu aprendi com você de ontem para hoje foi eu posso fazer um monte de coisa, mas eu não aprendi a mexer com o tal do PowerPoint. Eu falei, porra, cara, Ah, você é um cara que faz tudo. Você faz tudo, você é o MacGyver da odontologia. Pois é, mas PowerPoint me fodeu. zero à esquerda. Mas daí é bom ter que dar chance para alguém fazer alguma coisa, né, Ronaldo? Não, aí eu quero agora agradecer aqui, em público, né? A Munira, ela me ajudou ontem, eu mandei à noite para ela, acho que ela virou à noite fazendo isso aí. Disse, olha, amanhã eu te entrego até a hora do almoço, as fotos com tudo. Eu falei, ó, senão vai lascar. Eu falei, a live do Eduardo. Ela falou, não, então deixa comigo que eu vou dar um jeito. Então ela que conseguiu fazer a montagem com tudo para eu conseguir te mandar aquele slide lá com as fotos que a gente vai tentar falar um pouco hoje. Querida, a Moninha querida sempre está entrando e falando no Pocket, dando sugestão de tema. Aham. A sala toda de vocês ali, todo o pessoal da Unisociesc, vocês são muito doces, cara. Foi uma satisfação muito grande, muito grande. Cara, me conta um pouquinho da tua história. Conta um pouquinho pra gente, porque eu quero que as pessoas vejam assim, não, da onde o Ronaldo tirou isso? Então conta um pouquinho como é que você começou com isso, cara. Na verdade, eu trabalho desde 7 anos de idade com usinagem.
com tornearia, com serviço de solda, de coisa. Meu pai tem uma metalurgia e eu, desde pequeno, aos 7 anos de idade, comecei a ir junto com ele para a empresa. Então, pela manhã, eu ia para o colégio ficava a 4 quadras da empresa dele e na hora do almoço minha mãe levava uma marmita, eu ia direto da escola para a empresa, almoçava um marmitão e aí à tarde ficava com meu pai lá olhando ele trabalhar. Então ele sempre me falava, olhe que você olhando, você vai aprender. E um dia você vai o que você está olhando aqui, você vai poder praticar e vai poder ser um grande profissional. Então, Você tinha 7 anos, isso faz... Vai ter que revelar a tua idade. Faz quanto tempo? Ah, não, tá sacanagem daí, né? Pô, tava indo bem até agora. Faz 12 anos só isso. Faz alguns anos. Vamos então, lá, faz bem uns 25, 30 anos isso aí. Por aí, um pouquinho mais. Não, vamos dizer só assim, para passar batido. Tá bom, obrigado. Valeu. Então, daí o que aconteceu? Uma coisa que me gravou bastante foi, olhe que você vai um dia aprender. Então, hoje eu fico imaginando a experiência que eu tenho, tanto na engenharia mecânica, na engenharia de metais, na usinagem de materiais, né, conseguindo trazer isso para a odontologia. Então, agora, como é que eu cheguei nesse lugar? Na odontologia, né? Então, o que aconteceu? Eu trabalhava com meu pai, então, tipo, a ideia não, fazer engenharia mecânica, porque ele fabrica máquinas e precisa assinar projetos e tudo, então, eu me via até então como um torneiro mecânico ferramenteiro, como um engenheiro mecânico, como um empresário no ramo de usinagem, né? Então, eu falei, não, eu vou seguir essa linha. Só que daí chegou um certo ponto da vida que, às vezes, complica um pouco. Quando é para ser pai, é patrão. Quando é para ser patrão, é pai. Então, sabe, é questão familiar. Então, são coisas assim que não vem ao caso agora, mas que serviu para eu, como profissional, crescer como pessoa, como filho, hoje como pai também, né? Então, sabe, acho que a experiência da vida só vem a somar todas as experiências da nossa vida, né? Então, o que aconteceu? Quando que foi esse momento do turnover para a odontologia aí? Com 25 para 26 anos. Aí eu falei, não, eu tenho que achar um outro emprego, ou para não deixar meu pai na mão, como eu tinha aprendido a profissão com ele, né, sabe, a gente cria vínculos, né, poxa, tudo que eu aprendi hoje, eu aprendi cria um vínculo pequeno, tipo, é meu pai, eu sou o filho, a gente faz sim. até um vínculo. Já que mas, meu pai, até vou fazer um pequeno vínculo, conheço mal ele, mas beleza. Mas até, na verdade, levando pelo lado profissional, né, poxa, foi ele que me ensinou, né, tudo que eu sei até hoje de usinagem, de adaptação, de adaptabilidade. Olha, seu viado. Adaptabilidade, eu aprendi a duras penas essa palavra. E eu vou te falar mais longe ainda, Ronaldão. Não era nem adaptação que eu queria falar, era compatibilidade. Compatibilidade. E aí eu misturei adaptar com ficou aquela coisa toda. Mas ficou bom, todo mundo curtiu. Tem muita gente que entrou hoje só para não se falar isso. Pra ver, eu falar adaptabilidade, ó, viu? E falo rapidinho sem pensar adaptabilidade. Fechou. É que eu tenho uns jeitos de aprender palavras novas, mas aí eu te conto bebendo ao vivo. Tamo junto. Então, daí o que aconteceu? Eu falei, eu vou entrar para procurar um outro emprego, para não deixar meu pai na mão, e para ver o que é. E tinha um cliente que eu sabia que trabalhava 24 horas. Então, eu falei, eu vou fazer um teste lá para ver se eu consigo um empreguinho aí para não sair do meu pai e começar a fazer uma hora extra, né? E coincidiu que a empresa que eu fazia, que era cliente nosso, eu liguei para falar com ele, e hoje eu não tenho vergonha, eu tenho o maior prazer de poder falar o nome dele, da empresa dele aqui. Eu falei, isso aqui não estou fazendo marketing, nem publicidade, mas foi o Fred da Signovinces, que é uma empresa hoje muito consolidada, os componentes são excelentes, o material dele é de excelente qualidade. Ele falou, olha, o meu irmão não tem emprego, mas eu estou começando a entrar nessa área de odontologia, alguns componentes. Se você quiser ir fora de hora, aos finais de semana comigo, a gente pode tentar, né, ver como é que é, você que tem experiência em usinagem e tal. E fui começar a fazer umas horas extra com ele, e, enfim, encurtando a história. Fiquei quase um ano com ele, foi onde eu aprendi isso aí. Eu falei, não, poxa, isso aí eu posso fazer sozinho. E aí, na época, peguei o acerto da empresa, saí de trabalhar com meu pai, fui trabalhar direto só com ele, um ano, daí peguei o acerto, saí, vendi meu carro e comprei uma máquina e comecei no porão da minha casa. Falei, eu vou começar a fazer componente.
Então, só que daí o que acontece? Poxa, um mundo completamente diferente para mim. Você imagina um cara de 7 anos de idade, desde os 7, estava com quase 30, mexendo arrumando betoneira, Mas tornando disco. isso a gente tá falando, quando você começou e comprou o teu torno, a gente tá falando do quê? 90 e alguma coisa? 93, 94, mais ou menos. Porque eu quero que as pessoas entendam que era um outro posicionamento, era uma outra odontologia, era um outro conceito. Todo mundo estava aprendendo junto. Sim, né? Exatamente. Todo mundo estava aprendendo junto. Nós já vamos chegar lá quando eu começar a falar, tem alguns slides aí que como é que era a implantodontia na época. Não era usado broca, nada, era com osteótomos, era no martelinho, então, sabe, eram coisas assim que era a evolução que teve, né? Então eu posso dizer que praticamente eu evoluí junto com a implantodontia. Mas então, aí comecei, mas poxa, eu que venho da mecânica, da graxa, né, como é o título que a gente usa, né, o cara da graxa, vou fazer agora a peça que vai na boca, que eu preciso ter uma peça que esteja esterilizada, eu preciso ter algo que seja limpo, que é feito de um material que seja compatível. Eu falei, poxa, eu vou começar a me informar. E na época eu comecei a conversar com alguns amigos, falei, tá, mas quem que mais usa componente para prótese? Então, são os laboratórios de prótese. Eu falei, quem que trabalha no laboratório de prótese? Protético. Eu falei, o que eu preciso para ser um protético? Ele falou, tem o curso, na época tinha Sentipar. Eu falei, então partiu o Sentipar. Vamos ver o que tem lá. O que tem de curso. O que tem de curso. Isso é informação, situação, organização e execução, né, cara? Sim. Partiu o Sentipar. Sim, eu falei, poxa, se eu vou me comprometer a fazer uma coisa, meu pai sempre também me ensinou, se você vai fazer alguma coisa, você não é obrigado a fazer. Só que se você vai fazer, faça o melhor que você puder. Feito. Isso, exatamente. Então, e meu pai sempre falava uma coisa, fazer mal feito e fazer bem feito é o mesmo trabalho. Então, sempre opte por fazer pelo bem feito. Então, o que aconteceu? Vai para Sentipar, faz curso aqui, faz curso ali. Tinha associação, que era a Propar, na época, que uma vez por mês eles faziam um jantar lá. E aí tinha algumas empresas que patrocinavam o jantar, faziam churrasco lá tal, e divulgavam os materiais, né? E aí eu falei, bom, então eu vou participar desse jantar lá, vou patrocinar um churrasquinho lá e vou divulgar meu material. Então aí que eu comecei a entrar no mundo da prótese, do meio de protético, no meio de dentista e tal. E o que aconteceu? Aí, aqui nós vamos entrar agora, né? Como é que a engenharia pode ser útil na odontologia. Um protético amigo meu estava com um problema, uma prótese, ele falou, cara, eu precisava fazer um implante mal posicionado e não existe peça que pudesse fazer para me solucionar esse caso, né? Aí eu falei, tá, mas e o que você precisa? Ele falou, olha, tinha que ser uma peça torta para cá, angulada para lá, com uma rosca que vem aqui, outra que sai ali. Eu falei, olha, se você me desenhar no papel e colocar medida, eu faço. Aí ele me desenhou, então eu fui lá, tentei fazer mais ou menos como era, levei para ele, falei, cara, então agora você veja se é isso que você precisava. Cara, fechou, deu para resolver o caso. E aí dali começou. Então o que acontecia? Aí começou a correr a fama. Cara, se tem alguma coisa que não existe e você está precisando, eu tenho um cara que eu posso indicar. É o Ronaldo, ele está entrando agora, mas ele conhece um cara. E esse cara... exatamente. Foi exatamente assim que eu te conheci, cara. Exatamente. E depois eu vou contar como é que foi a história que nós conhecemos, o cara que foi hilário. Isso eu não te contei ainda, mas depois eu te conto. Então daí o que aconteceu? A fama começa a correr. Porque dizem que as duas coisas, né? Que a coisa boa corre rápido e a coisa ruim corre mais rápido ainda, né? Então, graças a Deus, era coisa boa que se existisse alguma dificuldade em prótese, algum componente que não existisse, o Ronaldo dava um jeito. Então, se não dava, era para desenhar, era para fazer, que a gente tentava e tal. Então, foi assim que eu comecei a entrar nesse ramo. Só que do que acontece, cara, já meu pai tinha esse problema, não vou dizer que é um problema, mas talvez uma virtude, de não gostar de fazer sempre a mesma coisa. Repetibilidade. Vamos dizer, meu pai era uma empresa que cada dia tinha um repetir a mesma coisa. Isso também. Então, ele não gostava de fazer serviço em série, fazer sempre a mesma coisa. Ele falou, poxa, eu não tenho saco para fazer. Eu gosto de fazer sempre coisa nova. Então, o que acontecia? Tinha alguns serviços na empresa dele que, para fazer a execução da peça, levava 5 minutos. Só que para você fazer o gabarito, para você projetar, para você poder fazer ela, às vezes levava 3, 4 horas. Então, vamos dizer, essa dinâmica, essa engenharia
que eu procurei trazer para odontologia. Peraí, eu falei, então, vamos analisar o que está na boca, o que a gente precisa para isso aí, em cima disso, a gente poder criar uma peça. Eu falei, então agora vamos tentar pôr em prática, né? E foi assim que eu comecei a entrar nesse mundo de componentes. Aí, os implantes já tinham sofisticado, já tinha outros modelos, outros tipos e tal. Aí começou isso aí, puxa, mas peraí, esse implante eu nunca vi. E agora? Esse não existe mais. E agora? Exatamente. Então, esse que vamos fazer? Espanou a rosca. Mas já chegamos lá. Aí o que acontecia? Vamos chamar o Ronaldo. Daí eu chegava lá, poxa, mas o que é isso aí? Não. Eu falei, o que você precisa? Eu preciso de uma peça que encaixa aqui em cima desse parafuso que está aqui no osso. Eu falei, mas então peraí. Eu pegava o meu paquímetro, ia lá na boca, esterilizava ele, media na boca, que medida que tinha lá, ia para minha empresa, fazia o componente e ia lá e fazia adaptar. Eu falei, opa, o negócio está dando certo. Eu falei, e aí o que aconteceu? Começou a diversificar. Eu falei, bom, eu não estou fazendo sempre a mesma coisa. Sempre está surgindo uma coisa diferente. Só que daí que entra, né? Ontem eu estava assistindo a live do Dr. Dalton. Desculpa, só um pouquinho, cara. Pode falar. Nesse conceito de você pegar o paquímetro e medir o diâmetro do implante, você conseguia diminuir o passo menor e o maior passo da rosca dentro do paquímetro ou você usava um padrão daquele tipo de parafuso? Eu usava o padrão de parafuso. Tá, um padrão. Eu usava o padrão. Exato. Porque até então eu não sabia quais eram os parâmetros da odontologia, né? Qual era a precisão? Porque você trabalhar com mecânica, você trabalhar com macro é uma coisa. Você trabalhar com micro é outra coisa. A usinagem, o processo, é exatamente o mesmo. Mas a parte de adaptação, dessas coisas, é tudo diferente. Então, para mim, foi um mundo novo. Foi uma descoberta nova. Por mais que eu fosse, o cara tá como engenheiro mecânico, tá como torneiro ferramenteiro, tá como isso, mas peraí. Mas na boca, na odontologia, no implante, o que ele é? Eu não sou nada. Eu tô tentando aprender. Então, daí o que aconteceu? Eu falei, bom, como eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa, eu vou partir para essa área. Eu vou começar a ver, vou começar a procurar o que tem de implante. Aí você começar a escutar que, lá em São Paulo tem Botucatu tem um curso de tal implante. Aí daí lá em Londrina tem um curso de outro implante. Daí então, sabe, começou a aparecer curso de implante em tudo que era canto. Aí começava aquele buchiche, né? Você ia às vezes nos jantares. Nós já estamos aí em 2005, 2006. 2004. 2004. Isso. Já fazia o quê? Uns 8, 9 anos já da implantodontia, já que estava no auge, assim, já, né? Vamos dizer, já não era mais aquilo que só aquele clichê que dizia só os ricos podiam fazer. Já estava começando a divulgar para todas as classes poderem colocar. Baratear ali. Exatamente. Então, obviamente, o que aconteceu? Entrou uma linha de implantes no mercado, assim, que foi algo... Uma época, eu lembro que em 2005 eu comecei a fazer um levantamento, falei, só de curiosidade. Eu falei, vou fazer uma estatística de quantos tipos de implante existe a nível de Curitiba. Aí fui na BO, vamos dizer na BO aqui, qual é os casos que tinham lá no curso, fui em alguns cursos de implantodontia, que na época eram poucos que tinham, né, de especialização, vamos ver o que tinha. Cara, na época tinha 18. Então você vê, a nível de Curitiba, 18 tipos de implantes já era coisa. Então eu falei, bom, vocês têm 18 implantes, eu falei, são 18 maneiras diferentes de componente que vai precisar. Eu falei, eu acho que é uma área que eu posso partir para poder... E você não queria fazer a mesma coisa. Exatamente, esse era o meu pavor, não quero fazer a mesma coisa, fazer o que todo mundo faz, não adianta. Então foi aí que a gente começou a diversificar, então vamos dizer, hoje eu posso dizer que o meu carro-chefe, todo mundo me conhece, é por isso, não sabe o que é, chama o Ronaldo, que ele vai lá, ele mede, ele tira a medida e ele faz adaptar. Eu tenho uma caixinha, acho que até você viu aquela vez que eu fui lá ver a tua tia no consultório. Cara, eu tenho lá, devo ter uns 100 Você salvou, para quem não... Enfim, eu tive que mandar para a empresa, não fazia mais, uma empresa aqui de São Paulo, eu tive que mandar para fazer um componente que eles chamam de linha zero, então ele girava em torno do próprio eixo, enfim, eu demorei um ano, e aí, quando eu tive que mexer nos de cima, cara, eu tava naquela, vou tirar esses implantes, vou fazer enxerto, vou destruir minha tia, remontar minha tia de novo e tal, e aí, cara, eu fui dar uma palestra, sabe que tem horas, Ronaldão, que tem alguns momentos da vida que eu falo, por que isso está acontecendo? Por que tem que doer? Por que tem que se machucar? Por que as coisas são assim? E lá na frente a gente entende depois, né, cara? Então eu fui acabar muito mais, não de doer, porque foi muito bom. Fui dar aquela palestra no ISOCIES, conheci você, cara, na segunda-feira, você foi no consultório, na quinta tava tudo resolvido. Então, tipo, aquela calma, vem comigo que eu tenho um plano, o carinha lá em cima fala, bicho, só vai que a gente organiza aqui. Muito show, cara. Muito show. Sim. E aí você tem a reguinha, então, você tem os teus gabaritos ali.
Isso, então antes de começar a entrar nessa parte, eu não sei se você já tem acesso. Posso te cortar de novo? Pode falar. Por que eu acho muito importante aquelas tuas reguinhas? Porque quando eu mandei para a empresa, o caso da minha tia, que era a parte inferior, um ano antes, ela me mandou, a empresa me mandou justamente aquelas reguinhas. Então é muito importante que quando alguém fala assim, mas ou gosta de olhar as coisas tipo advogado do diabo, eu quero ver só o problema, eu quero ver só... mas como assim? Vai vir com uma reguinha? Não, a empresa também fazia isso para fazer essa leitura. A única diferença é que a empresa era um CNPJ grande, que demorava um ano para desenvolver, e você vinha lá e fazia exatamente o mesmo procedimento, só que você faz a ponte entre o consultório, a cadeira e o torno. E a empresa tem muitos intermediários. Então não tem nada de ilegal, imoral ou engorde, né? Não. Como faz a música. Então, já que você tocou nesse assunto, então se você puder colocar aquele primeiro slide que eu te mandei, que tem aqueles implantes, que hoje a maior dificuldade, o que é? Que nem ontem eu estava assistindo eu estava assistindo a live do Dr. Dalton. Então, poxa, muito bacana, ele explicando, vamos dizer, um catálogo com, esse implante dessa cor é desse tipo, esse nome é desse tipo, é para isso aqui, para conduzir tecido, ótimo, lindo, você faz um planejamento, você faz um guia cirúrgico, perfeito, você tem aquela gengiva bem conduzida, tá, ótimo. E quando aparece um paciente no teu consultório que não foi você que planejou, não foi você que fez, e o negócio está ali na tua mão, e agora? E aí nesse slide ali, dá para ver, tem 3 tipos de implante para você ver. Quando eu comecei a dar esse curso, essa palestra, só existia hexágono externo e hexágono interno. Você vê, eu coloquei a mão ali, cone morse, que depois que surgiu o cone morse, né? Então você vê a evolução que foi tendo, e é aquilo que eu sempre digo, eu não sei tudo. Eu tô, cada dia eu tô evoluindo. Quando às vezes eu vou em algum consultório, tem um implante que eu nunca vi, mas não se integrou, que o doutor veio jogar e falou, não, me dá aqui, deixa eu guardar isso aqui, que um dia pode aparecer algum parecido, eu já vou saber o que é. Para não cortar, teve uma doutora que perguntou ali, hoje, quantos tipos de implantes existem? Hoje, a nível de Brasil, isso de Brasil, não é mais a nível de Curitiba, porque daí sabe que a curiosidade vai aumentando, né? Catalogados, vamos dizer, legalizados, são 364 implantes. Tipos e marcas de implantes diferentes. Ou seja, então, é um implante com desenho diferente, mas que as conexões variam também. Hoje, tem hexágono interno, ainda tem hexágono externo, tem cone morse, mas tem variações no cone morse, tem encaixes diferentes desse tipo de cone. Então a gente pode colocar as 3 famílias grandes com hexágono interno, externo e o cone morse, mas tem variações do tipo V3, do tipo Sinocta, do tipo CrossFit, né? Então esses 3 a gente tem uma família genérica e depois tem as suas variações, né, Ronaldo? Exato. Então se alguém está se coçando, mas eu faço... Calma. Já vamos chegar lá. Outra coisa interessante também, você me perguntou, mas você seguia por o quê? Você tinha um parafuso, você tinha uma guia. Então, com todos esses anos, 16 para 17 anos já mexendo com tudo que é tipo de implante, nos meados de 93, 94, quando começaram os implantes hexágono externo, eles seguiam um padrão. Então, se quiser colocar o segundo slide lá, vai ter uma tabela de medida. Você pulou o slide aqui, peraí. Antes de chegar na tabela. Aí, nós temos um implante. Que implante que é isso aí? Todo mundo, se olhar esse implante, vai dizer, não, isso aí é um implante hexágono externo. Ótimo. Tá, mas hexágono externo de que tipo, de que marca, como é que eu vou saber? Não tem nada gravado a laser, não tem uma etiqueta com o nome dele, já está na boca do paciente. Então tem duas flechinhas. Uma coisa é ser hexágono externo, outra coisa é qual é o tamanho desse externo do hexágono, qual é o diâmetro dele, qual é o tamanho do espelho do hexágono, da borda do hexágono, qual é o tamanho da rosca interna, qual é o passo da distância entre as roscas, qual é a profundidade entre a rosca menor e a rosca maior. Então é um monte de informação para você. Eu vou lá, né? Não é só vou achar um parafusinho aqui para ver que cabe. Mas agora você vai ver que interessante, Eduardo, que daqui a pouco você vai ver como é fácil você identificar. Porque o que acontece? Os implantes, por mais que existam 364 modelos de implantes diferentes, só que a rosca interna dele são apenas 5 medidas. Não muda. 5 medidas de diâmetro de rosca. Diâmetro de hexágono,
Tem um pouquinho mais, mas aí depois nós vamos preencher uma tabela que eu vou mostrar aí. Essa tabela vai ficar aí, até você, não sei se vai ser gravada essa live, mas se quiserem ter um acesso depois, aí ela está em branco, só para a gente entender. Se quiser voltar lá do implante, só para eu ter terminado de explicar, tá. Daí a gente já vai para a tabela. Então, o que acontece? Tem duas flechinhas ali no implante, que eu sempre costumo dizer qual é que é a visão do técnico de prótese e qual é a visão do cirurgião dentista. Então, o que é? Vamos aprender a dar nome aos componentes do implante. Aquela flechinha de cima ali, que tem uma parte mais polida, mais espelhada, a gente vai chamar de plataforma. Por que plataforma? É ali que vai adaptar a minha prótese. É ali que eu não posso ter um gap, eu não posso ter uma folga, não posso ter um diâmetro menor, ele tem que estar bem adaptado para não entrar bactéria. Então, é uma infinidade de coisas. Então, para quem que mais interessa isso aí? É para o nosso profissional da prótese. É o que vai fazer a nossa prótese adaptar. Então, para ele importa qual é o diâmetro dessa prótese para ele poder adaptar o nosso componente. E a flechinha de baixo, o que é? A gente vai chamar do corpo do implante. Que é o quê? Onde tem a rosca. Para que serve aquela rosca? É onde vai ser feita a inserção no osso. Então aí eu te pergunto, você como cirurgião dentista, você não faz muita cirurgia, mas onde as pessoas fazem cirurgia para ela... Eu não faço nenhuma. Nenhuma. Qual é que é a importância dele quando ele vai fazer um planejamento? Ele quer saber o diâmetro do corpo. É aquela rosca, o que ele tem de espaço no osso para poder fazer a cirurgia e fazer a inserção desse implante. E eu escutei muitas pessoas falar já, porque o implante é o meu dente. Não. O implante é a raiz do teu dente, que vai ser o suporte para posicionar, adaptar a tua prótese, que é o dente. A prótese vai ser o teu dente. Então, vamos dizer, o implante a gente poderia chamar da raiz do nosso dente. Então, vamos dizer, aprendendo a identificar, nós já sabemos o que é a raiz. É a prótese da raiz. Exatamente. Aprendendo já que nós temos o diâmetro do corpo e o diâmetro da plataforma, agora nós vamos para aquela tabela para poder ver como é fácil você identificar. E eu posso dizer, alguns que estão... Já vou para ela preenchida, porque tá bom, beleza. Já faz spoiler aí. Ah, beleza. Então, o que acontece? Já deve ter alguns profissionais que chegou no consultório, puxa, peguei um implante aqui 5.0, eu vou usar a referência da empresa também, porque é o que está no mercado, sem fazer apologia, nem merchandise, mas eu tenho 5.0 da Neodent. Eu peguei o componente da Neodent e coloquei, mas não encaixa. Poxa, mas a plataforma é 5.0, eu medi a rosca interna, é 2,5, que é igual a da Neodent 5.0, mas não encaixa. Tá, mas e por que isso? Então, aí começa a entrar aquilo, tá, mas se tem tanto tipo de material, tanto tipo de implante, por que um adapta e o outro não adapta? Então, o que acontece? Em 93, 94, foi criados os implantes, eram usados dois padrões, que é o padrão Restore e o padrão Brennemark. Isso para implante hexágono externo. Então, o que acontecia? A Neodent seguiu o padrão Restore, e a Titânio Fix, assim, a Triae, alguns seguiram o padrão Brennemark. Já vou explicar o que é isso. Só antes de te perguntar uma coisa, Eduardo. Só deixa eu te perguntar uma coisa. Tô falando muito rápido, porque sabe que eu já falei pra você, né? Eu só não fui locutor de rádio, nem locutor de... Não. A última vez eu tava ouvindo rádio, o jogo do Atletiba ali, faz muito tempo, quando eu vi narração Ronaldo Stephens. Fora isso, tá ótimo. Não, cara, não, tá bem fluido. Pode tocar pau. Então, beleza, tá bom. Então, se vocês olharem aquela tabela, o que tem naquela tabela ali? Do lado esquerdo, a gente tem, então, a plataforma, e em cima vai estar escrito... Volta um pouquinho. Qual era a diferença do Restore pro Brennemark? É isso que eu vou falar agora. Ah, perdão, desculpa. Porque tem uma coisa que eu percebo, uma coisa que eu percebo que às vezes assim, mas eu coloquei implante, caiu no meu consultório esses dias. A paciente com implante Neodent, bem bonitinho, catalogado, e um componente DSP. Eu falei, cara, continua no mesmo sistema, por que você quer mudar o sistema? Porque, sei lá, nem sei se é mais barato ou mais caro, mas não tem sentido. E aí é lógico que não vai ter o mesmo encaixe. Por quê? Muitas vezes o desenho daquela plataforma não é simplesmente o hexágono, ele tem uma borda, ele não é em zero o prato dele, ele tem um encaixe desse prato, e lógico que não vai encaixar. Ou, mas esse encaixa. Que bom que encaixou, mas não é para que necessariamente encaixe. As empresas fazem isso justamente para que se mantenha no seu... A Apple não roda dentro do Android, eles fazem isso para casar. Não estou dizendo que é certo ou errado, julgando mérito de... não, mas tem que ter sistema aberto sempre. Seria muito bom se fosse, seria muito mais fácil se fosse.
Mas, ao mesmo tempo, quando você mantém uma cadeia fechada da cirurgia à prótese, você consegue manter um padrão de qualidade, um padrão de justeza dentro da mesma adaptabilidade Exato. de cada sistema. Viu só? Sim. Então, daí, o que aconteceu? Essa tabela, se vocês forem olhar, ela tem... Aí você vai entender a diferença entre padrão Restore e padrão Brennemark, embora os dois sejam hexágono externo. Então, uma coisa que eu sempre gosto de contar nos lugares que eu vou, quando eu comecei, porque o 4.1 hexágono externo, isso é padrão mundial. Isso você pode pegar um implante da China, um implante da Suécia, um da Noruega, um dos Estados Unidos, um do Brasil. 4.1, isso é padrão. A plataforma vai ser sempre 4.1. Então, o que acontecia? Mas tinha algumas empresas que tinham o 3,75, o 4.0 e o 4.1. E o 4.3. Depois surgiu o 4.3 que a Neodente lançou, mas eu digo, nessa época tinha só até o 4.1. Então, o que aconteceu? Eu mandei um cliente meu, ele falou, Ronaldo, eu queria um cicatrizador 3,75 por 4 de altura. Eu falei, ótimo, eu vou separar aqui. Só que daí o que aconteceu? Na hora eu não tinha a etiqueta do 3,75, como 4.1 é sempre a mesma plataforma, eu já vou te explicar o que é, plataforma 4.1, eu peguei uma embalagem com a etiqueta 4.1, coloquei aquele cicatrizador dentro e mandei para ele. Entreguei, passou uma meia hora, ele me ligou, Ronaldo, cara, eu abri o cicatrizador aqui, coloquei, mas, cara, eu pedi o 3,75, e você me mandou, eu fui olhar na etiqueta, era o 4.1, não adaptou. Eu falei, não, doutor, mas é exatamente a mesma coisa. Só que daí por telefone, na época não existia WhatsApp, nem SMS, era por telefone ainda, discado. Por telefone, para você explicar pro doutor que, olha, não, o corpo que é menor, a plataforma... É 375, a plataforma é 4.1. Exatamente. Aí ele falou, não, mas não encaixou. Eu falei, então tá bom, doutor, já estou indo aí. Aí imprimi uma etiqueta, coloquei 3,75 na embalagem, fui lá. Aí eu falei, doutor, deixa eu dar uma olhada aqui no cicatrizador. Você abriu já? Ele, não, já abri. Eu falei, então me empresta aqui. Peguei, falei, eu já volto, vou lá no carro buscar outro e já volto. Peguei, fui no carro, esterilizei aquele, coloquei o mesmo cicatrizador, só que dei com a etiqueta daí, 3,75 por 4 de altura. E levei de volta para ele. Falei, doutor, dá uma testada nesse então, depois me liga. Beleza, passou uns 20 minutos. Cara, perfeito, era isso que eu queria. Então, o que acontece? Cara, 3,75, 4 é o corpo ali que nós vimos ali. Por isso que eu falei, a gente tem que aprender a identificar o implante. Então, se o corpo era 3,75 e 4, a plataforma é 4,1. Então, não muda. Então, essa é uma das características. Quando aparece 4,1, qualquer marca, quando você bate o olho, você já sabe, ele tem algumas características que é própria dele. Não tem como você trocar. Tá, até aí tudo bem. Só que agora nós temos o 3.3 e temos o 5.0. E aí? Quando chega isso no teu consultório, você não sabe o que é. Então, naquela tabela tem ali, se você for olhar do padrão Restore, o 4.1, a altura do hexágono é 0,7. O 3.3, a altura do hexágono é 1 milímetro. E a altura do hexágono do 5.0 é 1 milímetro. Então, isso nós estamos falando de padrão Restore, que é o padrão Neodente. Se você for olhar do outro lado, o padrão Brennemark, já começa algumas diferenças. Já não é 3.3. O pessoal chama de 3.3, mas a plataforma é 3,5. Então, o que acontece? A altura do hexágono é 0,7. Se você olhar depois a plataforma do 5.0, a altura do hexágono, é 0,7 também. E se você olhar o 4.1, também é 0,7. Então você notou que eles manteram um padrão para ficar mais fácil, tudo altura 0,7. Não tem diferença. Então 0,7, 0,7, 0,7. Se você olhar o outro padrão, então ele tem 1 milímetro, 0,7, 1 milímetro. Então já começou essa... Exatamente, já começou essa mudança. Aí agora vamos para a rosca interna, a rosca que aperta a minha prótese em cima. Do 3.3 do padrão Restore, a rosca era 1,8. Já do outro padrão, a rosca que era 1,6. Então, opa, já temos uma mudança aí. Do 4.1, podem ver que é tudo igual. A rosca 2.0, do outro 2.0. A plataforma 4.1, a plataforma 4.1. Diâmetro do hexágono é tudo igual. Então, como eu falei, padrão mundial. Não muda. Chegamos no 5.0. Tá, mas a plataforma 5.0. Altura do hexágono, opa, 0,7. Opa, já tem uma diferença. Se o outro era 1 milímetro, eu vou colocar no 0,7. No Brennemark. Exatamente. O que vai acontecer? Ele vai ficar um gap. Se eu pegar o de 0,7 e colocar no de 1, vai ficar uma fresta. Só que o que acontece? Se você for olhar a rosca interna, exatamente igual, 2,5, dos dois padrões. Tá, mas espera aí. Aí eu peguei a plataforma igual, eu peguei um parafuso, rosqueei, encaixou, mas por que não está encaixando? E aí você olha lá,
a diferença onde é que está. Um padrão, o diâmetro do hexágono é 3,3 e o outro é 3,4. Então tá aí a diferença. Jamais vai encaixar. Lógico, se eu pegar o de 3.4 e colocar no 3.3, vai encaixar, ele vai ficar com uma folga, vai dar a falsa impressão que adaptou, mas na verdade não adaptou. Então, você sabe, você aprendendo a colocar, eu sempre falo que tudo essa tabela aqui são só medidas. Só que se você conseguir transpor, imaginar essa medida no teu implante, você consegue identificar muita coisa para o sucesso ou o insucesso da tua prótese. Sensacional. Sensacional. Isso explica muito porque as empresas trabalham com padrões diferentes, que vêm desses dois padrões, e por que a gente se bate tanto, né? Cara, e aí tal, é isso e tal. E eu particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande, cara, de pegar uma radiografia e olhar pro implante. Eu olho para a plataforma, eu tenho relativa facilidade para ver qual é a plataforma. Mas para ver qual é o implante, porque eu não faço cirurgia, eu não estou acostumado a ver o corpo do implante. Então eu sempre, aí dá bem, aí eu tenho meus brothers junto, né, cara? Tem Thiago, tem Juliana, tem Bruno, e eu falo assim, cara, que porra é essa, velho? Ah, Du, isso aí é um implante do não sei o quê, do ABCD e outro com XYZ. Cara, 10 segundos eu pego no meu contato, Ronaldo, fodeu. Vem comigo porque você deve ter um plano. Me segue, eu tenho um plano. Eu vou usar esse slogan para mim. Então, daí o que aconteceu? Só que aí você falou de cirurgia. Só que qual que é o grande problema? Só você colocar o implante não se resume apenas ao implantodontista de você fazer a cirurgia, colocar o implante e até logo o paciente. Como o que a gente falou no começo, ele é a raiz do meu dente, e agora eu preciso colocar o dente. E aí que entra o que a maioria de todo implantodontista não gosta de fazer. Eu tenho muitos colegas que falam, olha, meu negócio é cirurgia, eu detesto prótese. Tá, mas por quê? Cara, tantos fatores. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Toda vez eu pergunto... Não, e é real, é real. É real? Toda vez que eu falei que eu tenho uma teoria, você já começa... Ih, Eduardo vai falar bosta. Eu tenho uma teoria e eu sempre pergunto para os alunos, tanto de graduação quanto de especialização de implante, e de fato, 90% quer fazer cirurgia. Primeira das alternativas que justificam a minha teoria. Cara, nós somos extremamente imediatistas. Tá? Sim. Nós somos imediatistas. E quando a gente está aprendendo, a gente é ainda mais. A gente quer fazer cirurgia. Eu comi uma caixa de bis aqui, eu estava com fome e derramei chocolate no computador. A gente quer que as coisas se resolvam de uma hora para outra, quando a gente está no começo ou quando a gente está no consultório. A gente quer agilizar a nossa vida. Cirurgia, você sentou, você anestesiou, fez a sua sindesmotomia, fez o teu negócio, fez a parte operatória, salvo que você gastou de tempo com planejamento sem paciente. Mas Sim. A parte operatória, ela é mais rápida do que a parte operatória de prótese, que você vai lá, executa um procedimento e vai lá e molda. Aí vem de novo na próxima sessão, molda. Na próxima sessão, Sim. Molda porque a primeira não deu certo. Então fica 20 anos moldando até entregar a porra de um dente. Então, nós trabalhamos essa questão da ansiedade, né, faz com que a prótese seja um trabalho mais demorado. E como você falou muito bem, o paciente quer a prótese, ele não quer necessariamente o implante. O Thiago sempre me enche o saco e diz, porra, eu faço todo o trabalho e você sai com o glamour, com a assinatura. Pois bem, cada um com seus cada qual, cada um com seus problemas. E aí, só que na prótese é onde o paciente tem a visualização para exigir do dentista aquilo que no implante, ele, cara, colocou o implante, ele não sabe se você levou uma tábua óssea junto, se você, no máximo que ele vai saber depois, se está inflamando Sim. ou se deu parestesia. Sim. Então, a responsabilidade também, desculpe, não é a responsabilidade, mas o retorno do paciente também é mais complicado. Lógico. Então, são as minhas duas teorias, as minhas duas fundamentações para essa teoria. Faz sentido. Só que daí, o que hoje, olhando, o que a gente vê é uma falta de preparo, não por culpa dos próprios profissionais, mas pela demanda do mercado. Vamos dizer, despeja tantos tipos de sistemas e conexões e componentes e isso e aquilo que você não consegue acompanhar. Então, daí mas o que acontece? Tá, Ronaldão, eu vou te dizer uma coisa, cara. Isso não é ruim. No meu ponto de vista, isso é alternativa. Qual é o problema? O problema sou eu querer fazer todos os sistemas. Então eu posso
ambientar melhor com um sistema, 2 sistemas e trabalhar bem com eles. O problema é para você, que tem que resolver o problema de todos os sistemas. Para mim, quanto mais tiver, melhor. Melhor, né? É a mesma coisa quando fala assim, tem muita gente, muito dentista no mercado e tem muita gente ruim. Cara, tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. E tem muita gente buscando informação e está trazendo para a população mais oportunidade para ser atendida. Eu não acho que seja ruim. Eu acho, sim, a saturação do mercado é ruim, lógico. O que eu acho ruim é a filosofia de determinados dentistas para que consigam transportar esse procedimento para simplesmente retorno financeiro. Quando o retorno financeiro deve ser em segundo passo. Uhum. Mas lembra no começo... Essa é a minha ideia, mas eu acho que eu nunca vou ganhar dinheiro. Não, mas... Sabe qual que é o problema? No começo, lembra o que eu falei? O problema não é você fazer o implante, o problema são os pacientes que vêm de outro profissional que cai no teu consultório. Vamos dizer, então, sabe, eu também, eu não critico, não recrimino, também não quero tomar partido, é bom, é ruim, não é. O problema é o despreparo de você não conseguir acompanhar 364 tipos de sistemas de implantes diferentes. Como é que você vai acompanhar tudo isso? Não tem como, porque você quer usar só 2 sistemas, só que o que apareceu no teu consultório é um sistema que você não conhece. Eu posso dizer hoje que eu não conheço todos, por isso que eu desenvolvi essa técnica de ir até o consultório, medir em boca. Às vezes é engraçado que às vezes eu chego para tirar a medida de algum implante, e daí o doutor olha, mas cara, eu testei de tudo, e você vê aqui, mediu em 3 minutos e já sabe o que é. Não, aí que tá o problema, eu não sei o que é. Só que eu tirei a medida, com a medida em mão, eu faço o que está na medida. Lembra aquela no começo que eu falei, me desenha e coloca a medida que eu faço? Então, essa é a minha técnica, vamos dizer, eu medi, olhei o formato, você me disse o que você quer, eu vou lá e reproduzo. Então, é muito diferente da tentativa e erro. Esse não deu, esse não deu. Exatamente. Exatamente, é que nem aquilo que eu falei, né, que você você tem 5 tipos de rosca diferentes, mas se você não tem esses 5 gabaritos no teu consultório, você não vai saber. Se você não sabe qual é a empresa que usa esse padrão de rosca, tem um parafuso aqui que encaixou, mas qual que é? Não sei, vem aqui buscar. Quer dizer, não refrescou muita coisa. Então, se o técnico não conhece de implante, não sabe de sistemas, então, é aquilo que eu digo, para mim, quanto mais sistemas de implante tiver, melhor. Eu vi ali, tem um comentário que falou sobre planejamento é tudo. Sim, a gente já falou isso no começo também. A gente não está falando de você pegar e planejar o teu implante e a tua prótese. É você pintar no teu consultório algum sistema que você nunca viu. Então, esses são os casos que a gente mais tenta solucionar, né? Então, mas eu digo... Mas a Karen usou a relação de você... Cara, vamos pensar global primeiro. Isso é muito legal ouvir dela, que é uma baita endodontista. Sim. E quando eu ouço um endodontista falando uma coisa assim, sabe, dando valor ao planejamento como um todo, cara, isso é muito legal. Vamos lá que... Então aí, agora se você olhar... slide teu. Exato, o que tem lá em cima? Lá? Se você ver o primeiro slide lá em cima, eu tenho 3 tipos de implante. O que eu tenho lá? Eu tenho um cone morse, eu tenho um hexágono interno e eu tenho um hexágono externo. Aí o que acontece? Pinta um paciente no teu consultório e você olha lá, meu Deus, eu só trabalho com hexágono externo, o que é esse negócio aqui com furo lá dentro, um hexágono lá dentro, a rosca tá lá embaixo, lá, cara, nunca vi isso aí, e agora? Agora eu não sei fazer, eu só trabalho com hexágono externo. Aí se você a foto de baixo, o que acontece? Você viu que eu coloquei um intermediário que chama-se mini pilar. Um mini pilar. O que aconteceu agora? O que você está olhando na segunda prótese? Tá tudo igual. Mini pilar. Tudo mini pilar, 4.1 hexágono externo. Aí eu te pergunto, qual é a dificuldade agora de você trabalhar? Nenhuma. Então, qual que foi a tua maior dificuldade no caso? Você identificar que implante que era. Por quê? Para você saber que componente você vai usar para transformar para você poder trabalhar. Então, sabe? E aí embaixo eu coloquei daí 3 transfer de moldeira aberta para fazer moldagem de arrasto, que tudo, vamos dizer, eu tinha 3 implantes diferentes, mas eu consegui padronizar tudo para um padrão só e você vai poder trabalhar. E se mais tarde você fez a prótese, esse teu paciente vai para um outro profissional, ele vai chegar lá, ele vai desparafusar essa prótese e vai olhar, opa, 4.1, normal, hexágono externo. Só que ele nem sabe o que tem por baixo ali. Então, o que é a Na verdade, opa, não hexágono externo, opa, 4.1 mini pilar. Né? Sim, ele não sabe do hexágono externo. Isso. Então, como se fosse hexágono externo, entendi. Exato. Mas, porque por exemplo, na Neodente,
O mini pilar ou o pilar? Não, o pilar varia. O pilar do O pilar, sim. O mini pilar é padrão. Verdade. O mini pilar Cone Morse, o mini pilar do 4.1 é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Se você pegar, a única coisa que muda é o mini pilar hexágono externo 5.0 da Neodente, que ele tem uma chavinha de inserção diferente e ele é uma plataforma diferente. Mas o 4.1, a gente bata naquela tecla. É padrão mundial. É exatamente igual. Então, o que acontece? Oi. Falar em chavinha, meu parafuso, cabeça quadrada ou cabeça hexagonal? Ou bota estrelada? Bota o slide lá, já vamos chegar aí. Ah, você fica fazendo suspense. O próximo slide é aquele cheio de coisa, esse aqui. Aí tem cicatrizador, mas tem 2 parafusos ali. Eu vou falar porque juntou os slides, então eu vou falar, vamos começar um pouco de cada um. Eu quis juntar para que a gente pudesse fazer, senão ia ficar muito pequeno. Certo. Então, vamos deixar o suspense no ar ainda primeiro. Vamos lá no primeiro slide lá em cima. O que é aquilo lá? Cicatrizador. Aí você pergunta, tem muito profissional que você pergunta, que tipo de cicatrizador você usa? Divergente ou reto? Eu já ouvi muito profissional falar, é tudo a mesma coisa. Falei, então tá, se é tudo a mesma coisa, eu falei, tá, vamos para a parte prática. O que acontece? Se você olhar a foto de baixo, nós temos um poste de moldagem. Se você olhar, o diâmetro dele, ele é maior do que a plataforma 4.1. Tá vendo que ele tem um chanfre e dele fica uma parte um pouco maior. Aí eu te pergunto, o cicatrizador do lado da tela, do lado direito, ele é um cicatrizador reto, ele não tem divergência. Então o que isso quer dizer? Se eu colocar ele num implante 4.1, ele vai cicatrizar minha gengiva com quanto de diâmetro? 4.1. Se o meu poste de moldagem tem 4,8, quando eu for moldar esse meu paciente, o que vai acontecer? Se eu não anestesiar? Vai dar pulo na cadeira. Vai dar pulo na cadeira. Então aí eu te pergunto, cicatrizador, divergente ou reto? Sempre divergente. Lógico, mas e por que existe o reto? Lógico, tem as suas finalidades, as suas funções. Quando você não tem espaço mesodistal, né? Aí Hoje, só para fazer um parênteses, eu gosto muito de contextualizar. Eu gosto de você estar falando dessa base e as pessoas precisam entender isso. Hoje, cada vez menos a gente usa cicatrizador porque já entra com provisionalização e condicionamento. Exato. Mas, no pano de fundo, na avenida principal, vamos entender assim, não quando eu digo principal que seja mais importante, mas da onde surgiu daí, e é por isso que é importante a gente falar disso aí. Então, quando a gente tem uma relação de espaço mesodistal pequena, você aí acaba se obrigando a usar um cicatrizador reto, né? Exato. Sabe por que eu te falo isso, Ronaldão? Porque eu dou essa aula de componentes sobre próximo implante, a basicona para especializações em implante, e os alunos vêm com essas perguntas. Mas Idel, calma no mais I. Porque se você não entende qual é a função de um cicatrizador, cicatriza, pedreiro, pedra, pintor, pinta, cabeleireiro, cabelo, cicatrizador, cicatriza. Se você não entendeu da onde ele vem, você não vai entender o que é condicionar um tecido em área crítica e subcrítica. Simples assim. Lógico. Então, já matamos dois slides. Então agora nós vamos para o nosso parafuso. Aí, o que eu sempre costumo falar? Sabe o que eu volto e meio escuto, Eduardo? Os clientes ligam e dizem, cara, me manda parafuso cabeça quadrada, porque o cabeça com hexágono, o cara tá soltando a prótese e eu não consigo dar aperto. Então manda a cabeça quadrada, que a cabeça quadrada não espana. Falei, beleza. Então vamos lá no princípio. Qual é a função do parafuso? Aí aqueles mais retardados dizem, parafusar. Eu diria isso, na verdade, cara. Eu estava falando até agora, pintor, pinta, cicatriza, parafusa. Eu ia reto nessa. Tá certo. Então, temos que entender qual é a função do parafuso na prótese. A função do parafuso não é tirar gap, não é ajustar a folga, não é ajustar a prótese, não. Ele é apenas para segurar a minha prótese. Aí vamos então para o hexágono ou quadrado. O que acontece? Eu costumo brincar sempre que o hexágono e o quadrado é uma válvula de segurança. Por que válvula de segurança? Você tem um parafuso cabeça sextavada. Você vai dar um aperto na tua prótese. Se você der um aperto maior do que o que a resistência do material aguenta, o que vai acontecer? Ele vai espanar. Tá, daí o que acontece? Como é que você faz para remover? Você pega uma broca menor, nós já vamos entrar nessa parte de broca, já vou dar umas dicas aí, utilidade pública, para remover parafuso. Você faz uma fenda e você retira ele com uma chave de fenda, uma chavinha digital de fenda, você consegue tirar ele. Aí agora vamos para o chave... Teoricamente, simples. Na prática, uma bosta.
Qualquer coisa chama o Ronaldo. É foda. Cara, já tirei muito parafuso nessa vida. Eu acho um tesão, acho mais legal que tirar siso, até porque faz 20 anos que eu não tiro siso. Mas, cara, é foda. É foda. Se fosse lupa, microscópio. Aí o que acontece? Você pega um quadrado. Se você der um torque além do que é o necessário, o que acontece? Ele não espana. Só que ele quebra a cabeça e o que acontece? O teu parafuso maravilhoso fica lá dentro do implante. Aí sim, eu te pergunto. Simples assim, eu te pergunto. O que você gostaria? Hexágono ou quadrado? Sempre hexágono. Ah, mas existe quadrado. Lógico. Tudo existe, você tem que saber usar. Aí o que acontece? Vamos fazer, tá, mas e por que espana? Agora eu vou falar um pouquinho mal, não é querer falar mal, os protestos vão querer me matar. Você tá na bancada fazendo isso, eu falo porque eu já fiz isso. Você tá na bancada e cadê minha chavinha digital? Putz, o fulano levou, acho que o outro tá na outra bancada, pega uma broquinha 701 na cabeça do parafuso, vou encostar só com essa broca aqui. E dá uma giradinha básica, só pra dar aquela polida no hexágono na cabeça do parafuso, sabe? Aí beleza, aí eu faço a minha prótese e mando pro dentista. Chega lá na hora de apertar na boca, ele vai pegar a chave que já não tá 100%, a hora que ele vai dar aquele torque, o que acontece? Espana. Então, sabe? Histórias da vida real com o Ronaldo Stephens. Eu gosto disso, cara. É preto no branco. Não vem me dizer que a tua chave tá, você troca essa chave. Cara, sensacional. O Wagner não deve estar pensando assim, não, eu não faço isso, né? O Wagner fala, Ronaldo, eu tenho uma chavinha aqui pra você retificar pra mim, você pode passar aqui e pegar. Sensacional. Cara, histórias da vida real, cara. A vida como ela é. A vida como ela é. Então, aí, tudo isso que eu tô contando foi experiência de vida. Eu não encontrei nenhum artigo científico, eu não vi nenhuma live, eu não vi nenhum livro. Isso aí é história que você ver uma live é o cacete, até porque live nessa época, né? Muito bom, tempo que o Mar Morto não estava nem doente ainda, então, mas a gente chega lá. Então, o que acontece? Espanou meu parafuso, beleza, tudo bem. E agora, o que nós vamos fazer? Agora vocês trocam o slide lá para mim, que agora nós vamos começar a debater um pouquinho do tal do parafuso. Você vai ver o quanto complexo é o parafuso. Né? Ou você quer agora eu te pergunto, você acha que um parafuso meu vai tirar aquela folga que está ali naquela barra? Nem a pau juvenal. De jeito nenhum. Então o que acontece? Aí eu posso usar dois... Só um pouquinho. Paulo Staub. O Ronaldo usa o Instagram do filho dele, esse Jacu. Então você não vai encontrar o Ronaldo, cara. Cara, então, sabe, escreve um direct ali que eu te passo o telefone do Ronaldão, ou vai no Instagram do filho dele, que o filho dele passa para a filha agenda com a mãe agenda com ele. O vizinho da vizinha. Isso. Como é teu Instagram, cara? Jean... Eu nem sei o que é. Sabe quando você entra e já tem a senha pronta, que você só clica e ele entra? Ô Paulo, faz o seguinte, aqui em cima você vai ver que está escrito Eduardo Detor Edu Moraes com Jean não sei o que. Aí você vai lá e clica visualizar o perfil do coisa, você tenta entrar dele. A foto é dele, a foto é do Ronaldo, meu. A foto é dele. Cara, antes que a gente use em parafuso, para que essa não corte o teu... Bom, vamos lá, que tem mais uns 8 minutos ainda. Tá, então vou dar uma acelerada. Então eu já vou aqui, ó. Eu vou... Não, vai dar acelerado o cacete, a gente volta a outra live. Ah, não, beleza, show. O Renatinho que espera aí para dar tua aula. Então, eu já vi, então eu vou cortar um pouco aqui. Agora tem no chat ali que ele tem um munhão sólido. Responde a pergunta do Danilo, que eu achei sensacional, e depois a gente encerra a live e volta para você falar dos parafusos. Show. Tem um munhão então, sólido Conemorse com encaixe hexagonal espanado. Alguma sugestão de como proceder? Aí, ó, eu tenho duas sugestões. Para você não precisar me chamar. Aquela história, o cara tenta se livrar, mas né? Mas o munhão sólido não só se for com parafuso passante. Hã? O munhão sólido não tem parafuso passante. Foi tirar e quebrar. Exato. Tá. Não, ele espanou, porque daí o munhão sólido, o que é? Em cima dele, na cabeça, ele tem um hexágono. E você usa para apertar esse hexágono, você usa a chavinha 1.2 digital, só que daí a prótese que vai em cima dele, ela é cimentada. E aí, quando você cimenta alguma coisa, fica um cimento dentro daquele hexágono. Quando você quer soltar ou apertar de novo, fica um pouquinho daquele cimento no hexágono e você não introduz a chave inteira dentro. Então, você encaixa a metade dela. Quando você vai fazer força, ele espana. E aí espana os dois, né? Tanto a chave quanto o munhão. Então, a sugestão, você pega uma broca 01... Hã?
Posso dar minha sugestão antes? Pode. Limpa bem o cimento antes. Pô, a gente me derruba a live, né? Vai lá, pega a broquinha, desculpa. Então, o que você pega? Ó, essa, até eu falei, ó, essa broca, quem fornece é o Fernando da Odontopar. Falou, ó, já tô fazendo propaganda para todo mundo aí, depois eu vou lá pegar a porcentagem da comissão. Mas depois eu vou ensinar como é que se faz o método caseiro sem fazer propaganda com a broca do Fernando, mas vai lá. Tá bom. Então, mas eu vou dizer o método que eu uso. Uma broca 0154, você faz uma fenda em cima dele, como e com uma espátula, com uma espátula mesmo, você consegue desrosquear ele. Aí o que acontece? Eu falei até estava comentando com o meu professor hoje. Ele falou, cara, mas teve um caso que eu fui fazer uma fenda, a hora que eu fui pegar a espátula para girar, cara, ele quebrou no meio, ficou só um toco lá. Mas daí o que acontece? Ele ficou um toco para fora do implante? Sim, ficou. Aí você pega um alveolótomo, que é aquele material... Daquela desengripada. Exatamente, pega nele sentido anti-horário, você consegue remover ele. Então, nesses casos é bem fácil, porque você está com o munhão exposto, você tem acesso, então você faz uma fenda, com uma espátula você desrosqueia ele fora, ou você pega o alveolótomo direto, sem fazer fenda, sem nada, e já tenta desrosquear. Só que eu vou contar uma experiência. Como é que é essa broca 0154? Ela vai ter, não sei se... Tem, daqui a pouco vai aparecer, ela tá nos slides ali, você já vai entender como é que ela é. Porque sabe o que eu uso, Ronaldão? Eu uso a 245 de amálgama. Eu quebro umas 20, mas ela é um tesãozinho, porque ela é fininha. Aí você consegue pegar cortar, perder. Sim. Porque assim, por que ele quebra? Você faz uma fenda muito grande, a parede fica fina. Sim, exato. Então eu venho com a 245 e faço uma fenda fina. Aí eu venho com a espátula e... Sim. Eu vi ali, microscópio e ultrassom, funciona daqui a pouquinho. Eu falei, endodontista, não é agora, Karen, não é agora. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas essa broca que você falou, Eduardo, isso aí funciona quando é munhão e a cabeça do parafuso está lá dentro, tem o corpo inteiro. Como o dele era um munhão sólido, que é uma peça única, e o acesso é mais fácil, então fazendo essa fenda fica um pouquinho mais fácil. Essa tua ideia funciona também. Me manda essa 0154 que eu quero conhecer, faz favor. Beleza, deixa comigo. Vamos dar um pause aqui? Vamos dar um pause porque tem 4 minutos, senão eu vou ter que te cortar de novo e eu faço isso muitas vezes. Galera, eu vou dar um salve aqui no IGTV, no meu IGTV, e depois vai para o site do Pocket, tá? E aí a gente já volta aqui para a live, VaptVupt. Não, Wagner, a gente não fala mal de projeto, não digo sem vocês. Ronaldão, aguenta aí que eu vou atrasar a tua aula, o Renatinho já sabe. Valeu. Garafinha, você sim, eu juro. Uma hora eu vou contar a história da Garafinha para o Cecim, porque o Cecim sempre fala nas lives para contar a história da Garafinha. Vamos lá, meu irmão. Vamos falar de parafuso. Onde é que nós estava mesmo? Você ia falando mal do Vagnão, né? Depois do Vagnão, você começou a falar sobre a função do parafuso, que não é... Função do parafuso. Não é compensar gap, não é sustentar uma prótese, é só segurar ela em posição. Exatamente. Então vamos lá, põe o slide na tela. É você e o Datena. A imagem, me dá as imagens. Esse aqui, ó. Aí, ó. Então agora o que acontece? Se você olhar, o que o pessoal às vezes costuma... existe uma matéria em engenharia mecânica que chama-se metalurgia de materiais. Aí o que acontece? Aí eu vou te perguntar para você. Se você tem um parafuso com rosca até o final, ou você tem um parafuso com canal, que é um parafuso convencional. Qual que você acha que tem um índice maior de quebra, de fratura? Com rosca até o final. Por quê? Eu chutaria que é muito mais atrito e uma transmissão de força muito grande. Quase que seria isso. Se você colocar o outro slide, passe o próximo, que tem um que está com o canal. Aí, ó. O que acontece? Tá vendo onde eu fiz 2 círculos vermelhos ali? Aham. Nós temos um ângulo ali. Então, o que aconteceu? Você chutou certo. Você foi por experiência. Por lógica, mas sem saber do que eu estava falando. Então, agora eu vou explicar, vamos dizer, mecanicamente... Eu gosto da palavra, mecanicamente falando. Mecanicamente então, o que acontece? Falando agindo... Vai lá. Se você olhar aquelas 2 círculos em vermelho que eu fiz, ele tem um ângulo. E você vê que não é um ângulo de 90 graus, ele tem um ângulo um pouco mais aberto. Embora aquele canal, o diâmetro dele, ele tem 1,6, a rosca do parafuso 2.0,
ele não fratura ali, porque você alivia a tensão dele. Então, aquilo que você falou do atrito, da tensão, não está errado. A tua linha de pensamento, de raciocínio, está correta. Então, o que acontece? O que tem com rosca até o final, ele termina naquele ângulo de 90 graus. Ele fica um canto vivo. Lembra que a gente está aprendendo restauração em amálgama. Aí tem o ângulo axônico, que você tem que deixar ele abaulado para dar uma resistência maior na amálgama. para não fraturar. Então, puxando isso aí da dentística para a mecânica, vamos dizer, na resistência de material, o parafuso é exatamente a mesma coisa. Então, vamos dizer, você tendo um canal ali, você consegue eliminar a tensão dele e você vai evitar que ele frature. Então, sabe, são alguns pontos que a gente fala que, mas isso aí só um mecânico pode saber? Sim, tecnicamente falando, sim. Mas na prática você vê, você não é engenheiro mecânico, você não não faz usinagem de parafuso, mas vamos dizer, pela lógica você conseguiu identificar. Então, quando eu falo que tantos tipos de implantes... Eu não sou grande coisa, cara, mas eu viajo pra caralho. Fico ali... Mas tá viajando certo. Então, o que acontece? Você entendendo um pouquinho do material e você usando a lógica, você consegue solucionar muitos problemas, muitas dificuldades. Tá, então agora nós já falamos do parafuso, que nós já vimos que então Ronaldo, a cabeça... Ronaldo, isso explica não a única motivo, não é o único motivo, mas isso ajuda a explicar o porquê, por exemplo, tantos parafusos protéticos que não têm o canal. Porque o parafuso protético não tem canal. O parafuso da prótese parafusada de 2 componentes, tá? Uhum. O parafusinho protético, ele não tem canal. O parafuso do componente tem canal. Né? Uhum. A maioria deles, 100%. Sim, quase. Isso ajuda a explicar o porquê o parafuso, por exemplo, sobre o mini pilar em uma protocolo. Não estou falando de braço de alavanca, não estou falando de posicionamento de implante, não estou falando de eixo, de alavanca vertical ou horizontal, não estou falando de potência do antagonista, não estou falando do perfil do paciente. Nada disso. Mas isso pode contribuir por que parafusos de mini pilar quebram tanto? Não, nós já vamos chegar nessa parte do porquê parafuso de prótese quebra. E isso eu vou te dar uma resposta de 99,9% da causa de fratura de parafuso. E aí nós já vamos chegar lá. 1% já da puta, né? Vamos lá. Quebrou o parafuso. E aí? E agora? Olá. Vem comigo que o Ronaldo tem um plano. Então, olha lá. O que nós temos ali? Tá vendo aquela broquinha amarela? Aquela que é a 0154. Se você olhar ali, ela tá aumentada, parece que ela tem um diâmetro bem maior. Mas não é. Ela tem na ponta dela, a ponta ativa dela, 1,2 milímetros de diâmetro. Que é o suficiente para você fazer uma fenda. Então, eu tenho 2 brocas ali. Eu tenho aquela 0154, ou a 0153, que é uma um pouquinho mais longa, ou eu tenho aquela esférica, que é uma F605, que é uma de carbide, que então são 2 técnicas diferentes que eu posso fazer. Por que eu digo? Lembra no começo que eu falei para você que são só medidas, aquela tabela é uma medida, mas se você souber transferir e transportar essa medida para o teu componente, para o teu implante, você consegue solucionar alguns casos? Então, o que acontece? Eu sei que o meu parafuso tem uma cabeça de diâmetro 2,5. Então, se eu sei que ela tem uma cabeça de 2,5, se eu pegar uma broca de 2 milímetros, eu não vou danificar ela. Eu posso entrar com ela na cabeça do parafuso que ela não vai... Você tem 0,25 para cada lado para salvar. Exatamente. Eu posso dar uma balançada na minha mão que mesmo assim eu não vou danificar a parede da minha prótese e muito menos a cabeça do meu implante. Aí, então, espanou a cabeça do meu parafuso. E agora, o que eu vou fazer? Então, eu tenho 2 alternativas. A primeira, eu uso aquela broca, aquela amarela, do lado esquerdo, faço uma fendinha, que é a técnica que você já faz, que você sabe muito bem como é que faz, faço uma fenda nele, tento tirar, beleza. Essa seria a mais fácil, entre aspas, né? E a segunda, que seria um pouquinho mais radical, só que daí, por que eu digo radical? Às vezes quando eu vou com o consultório para tirar isso aí, os dentistas ficam olhando, cara, mas você não tá enfiando demais essa broca aí para dentro? Cara, vai pegar na base do implante, vai estragar o implante. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Vai dar exposição pulpar! Mais ou menos. Então, como eu conheço... A gente foi criado para ser cagão. Você já percebeu? Não entra na broca, não tira a cara, vai dar exposição pulpar. Não mete a agulha ali, vai dar parestesia. Vou fazer o quê então, porra? Conheça essa merda que você vai saber que pode enfiar a broca. Puta que pariu.
É mais ou menos isso aí. Então, o que acontece? Você usando aquela broca cilíndrica, ela tem um diâmetro de 2 milímetros. O nosso hexágono, a chavinha hexagonal, é 1,2. Então, o que acontece? Eu vou entrando com ela, vou entrando, e é engraçado, o pessoal fala, tá, mas até onde que eu vou entrar com ela? É um efeito, assim, é sensacional, cara. Sabe aquele alívio, assim, que você fala, ufa. Só que daí ainda não é bem o alívio, ainda tem mais um pouquinho. O que acontece? Você entrando com essa broca, como é que você vai saber até onde você pode entrar com essa broca, sem que pegue na plataforma do implante, que é o principal, nós temos que preservar o implante. Se o componente ferrar, dane-se, a gente faz outro. Agora, se o implante ferrar, aí não tem, aí você tem que trefinar, você tem que, então, vamos dizer, é algumas... aí é mais exatamente, aí é cirúrgico, o negócio é mais complicado. Então, o que acontece? Você entrando com essa broca cilíndrica, a hora que ele chegou tirou a cabeça do parafuso, o componente pula para fora, ele solta. Porque o que faz prender o componente no implante? É a cabeça do parafuso, tá? Só que esse parafuso ele tem que ter um stop para ele prender, porque se ele não tiver um stop, o que acontece? Ele vai passar adiante. Ele passa direto e não vai prender. Então o que acontece? Quando eu entrei com essa broca e ele tirou essa cabeça do parafuso, e isso serve, um cliente meu me ligou, Ronaldo, que broca que eu uso pra tirar parafuso de mini pilar espanado na boca? Eu falei, assista a live do Dr. Eduardo que você vai descobrir. Falou então agora, falou, pior que falou, foi até engraçado. Era 5h20 da tarde, ele me mandou uma mensagem, cara, o que eu faço? E era num curso, que pude tenho 2 parafusos mini pilar espanado pra tirar, e não, eu falei, cara, então eu não vou te falar, assista a live que daí você vai descobrir. Ele é um protético, um amigão meu. Então daí o que aconteceu? Você entrou com aquela broca, saiu a cabeça do parafuso, o componente pula fora do implante. Só que daí, se você trocar o slide ali pra nós vamos ver que vai acontecer um negócio meio que você fala, não é o fim ainda. Deixa eu achar o slide aqui. Eu te falei que o Instagram me judia aqui. Aqui, ó. Aí, ó. O que aconteceu? O que você tá olhando lá? Eu tenho um pedaço de parafuso. A cabeça do parafuso, lembra que eu falei pra você que a cabeça pulava fora? A cabeça já pulou fora. O componente da prótese já tá fora do implante também. O que sobrou? Sobrou um pouco de parafuso. Só que o que aperta o parafuso? Lembra que a gente falou? É o stop do parafuso, a cabeça do parafuso? Mas se ele tá sem a cabeça agora, não tem stop, o que acontece? Ele tá solto. Você pega um cotonete, as fibras do algodão entram em volta do parafuso, olha lá, a foto ali. Eu ia fazer um vídeo, que eu ia fazer isso ao vivo, ia pegar um componente, apertar em cima do implante e fazer manual para mostrar. Só que daí, como você falou que na live é meio diferente, para vídeo, para slide, esse negócio, mal. Então eu falei, se alguém um dia precisar... Vamos fazer e colocar no Pocket. Eu vou aí, fazemos, a gente faz e filma. Sensacional, ótimo, cara. Fazemos. É por isso que a técnica do cotonete funciona. Porque perdeu o stop da cabeça do parafuso. Exatamente. Aí eu já escutei, pô, mas esse Ronaldo é mentiroso, pô, tinha um parafuso lá que quebrou, eu tentei com broca, tentei com ultrassom, tentei com isso, quer dizer, já detonou tudo lá, daí ele lembrou que podia entrar com o cotonete, mas daí o cotonete não faz milagre, né? O cotonete é quando você não tem acesso, você não consegue pegar com uma hemostática, com uma pinça, com alguma coisa, então ele funciona. Às vezes eu uso 2 sondas e vou brincando de hashi, eu vou girando ela no sentido anti-horário. Até ela... Sim, também dá. Sim, quando tá solto. Exato, quando o cotonete não chega, coisa assim, quando tá solto, funciona bem. Só que então o que acontece? Então agora a gente já tem uma técnica para quando tiver parafuso espanado, em protocolo de mini pilar, ou em munhão, em UCLA, em qualquer base de alguma coisa que você tem que tirar e espanou, você tem essas 2 técnicas. Ou entra com uma broquinha fina, faz uma fenda e tira com a chave digital de fenda, ou você entra com essa 605-4, que é uma esférica, até tirar a cabeça do parafuso, você fica com o parafuso exposto lá, e depois fica fácil e você tira com cotonete. Então essa vamos lá, meu... 605-4, ela é compatível com qual das normais? Tamanho 6? Ela é uma broca cirúrgica 4? De carbide. Mas o diâmetro dela, em outras marcas tem diâmetro 2. Aí 4, eu já não sei, por isso que eu falei, cara, qualquer dúvida, você sabe como é que eu descobri essa broca? Eu fui lá na Dental, no Odontopar, lá com o Fernando é meu colega de classe, eu falei, cara, eu preciso, ó, eu tiro o parafuso assim, cara, mas eu tô com dificuldade de achar a broca. Ele, pera aí que eu tenho um negócio pra você aqui, ó, leva essa aqui e experimenta. Fala, cara, depois disso aí, cara, nunca mais eu peguei outra, é só essa que eu pego. E você usa ela, mas na peça de mão reta. Não, no contra-ângulo. No contra-ângulo. No contra-ângulo ou na alta? Não, tá certo. É que eu tenho umas fotos tuas pra frente, você tá com a peça de mão reta, eu falei, caralho, eu acho que é o fazedor de rosca, né? Isso aí é outra coisa. E aquilo lá é manual também, não é pelo... Isso aí nós já vamos chegar. Isso aí vai ser a cereja do bolo depois. Eu tava com uma Bosch ali, ó, 12x8 e véi, bucha aí. Com martelete pra fazer concreto ali. Não, é construção civil essa porra agora.
Vamos lá. Então a gente tinha agora a ideia de, acho que você está contemporizando a próxima ideia de angulação, né? Isso. Não, mas antes de chegar na angulação, lembra que você me falou, poxa, mas está quebrando o parafuso. Você sabe o que é? Lembra aquela, acho que foi a terceira ou quarta slide, que tinha uma foto com um gap ali, uma fresta que eu falei para você, parafuso vai tirar essa fresta aqui? Ah, sim. Não. Exato. Então agora eu vou te dizer, 99,9% de fratura de parafuso em protocolo, o que é? Prótese mal adaptada. Isso, cara, 99,9%, isso não é artigo, eu sempre gosto de frisar, não é artigo científico, não é revista, não é jornal, é experiência. 16 anos de experiência, cara, eu já devo ter tirado mais de 10 mil parafusos fraturados em implante, em boca, e, cara, a causa é sempre a mesma. Você vai tirar uma radiografia da prótese e você encontra aquilo que se viu naquele slide anterior. Ele tem uma folga, ele tem uma fresta, ele tem alguma coisa, e aí você me pergunta, mas e qual é que é o erro? O que aconteceu? O protético errou? Não. Aí agora que ele estava falando mal do protético, agora nós vamos dar uma puxada de orelha nos dentistas. É mal moldagem. Não foi feita uma moldagem de acordo. Quer fazer protocolo, vai fazer com um transfer de moldeira fechada, individual, lógico que vai dar diferença. Então tem tudo uma técnica, não vamos entrar agora nesse detalhe. A gente abre um monte de possibilidades de erro de... Por isso que eu não vou entrar no mérito da questão. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas é só para justificar, como nós estamos falando do parafuso, isso engloba a função do parafuso, né? Vamos dizer, compromete a função do parafuso. Então, por isso que eu estou falando que 99,9% é moldagem mal feita. Tá. Ou seja, se eu tenho uma estrutura bem feita, uma adaptação bem feita, um conjunto bem feito, a partir de uma transferência bem feita, cara, segue o baile. A função do meu parafuso vai exercer 100% a função dele, que é simplesmente segurar a prótese, não vai fraturar, não vai ter nada. Vai ser aquele parafuso que está ali lindo e maravilhoso para quando eu quero fazer, dali 6 meses que eu coloquei o meu protocolo, eu quero fazer uma limpeza, eu vou lá com a minha chavinha 1.2, eu desparafuso ele, eu limpo, eu coloco de volta, eu aperto e pronto. Pode mais dispensar o paciente. Eu troco nem vai precisar do meu serviço. Cara. Eu troco parafuso a cada um ano. Também. Cada um tem a sua metodologia, né? Eu sempre falo que nos primeiros 2 anos, a cada 6 meses é o ideal, depois sim, aí você faz de ano em ano, então cada um tem uma metodologia, mas como eu não sou profissional da área, então eu estou falando como um técnico de mecânica, então eu deixo essa parte para você. Não, eu só estou dizendo que eu troco todo ano, mas não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado. Eu gostei da tua ideia dos primeiros 2 anos aí de fazer a cada 6 meses. Gostei e acho que eu vou adotar. Tamo junto. Não, porque faz muito sentido mesmo, cara. Você tem um período de adaptação diferente nesses primeiros 2 anos. Sim. E você tem também uma osteomodelação maior nesse primeiro ano, uma osteopercepção desenvolvida no primeiro ano. Faz todo sentido. Exato. Vamos lá para os angulados. Agora você falou, olha aqui, ó. Aí o que eu falo, né? Por que implantodontista, o pessoal não gosta muito de fazer prótese? Cara, ele faz o implante bonitinho, aquela cirurgia perfeita, depois ele põe o cicatrizador, tá aquela mucosa perfeita, como aquele caso que o Dr. Dalton mostrou na terça-feira, cara, que gengiva linda para você fazer um trabalho estético e tudo. Aí você vai parafusar a tua próxima e acontece isso aí, ó. O meu parafuso me sai pela vestibular. E agora? Aí todo mundo pensa, não, mas agora então você faz uma prótese cimentada. Você põe um munhãozinho de titânio, você faz um copinzinho, faz um núcleo nele, faz um cópio e cimenta. Tá, mas eu não gosto de prótese cimentada, eu gosto só de prótese parafusada. Então agora, nesse caso, não tem jeito. Aí eu te digo que tem jeito. Então tem um componente, agora pode passar o slide lá. Esse tem um componente, o extensor de angulação, isso aí? Quase isso. Eu consigo corrigir até 28 graus de diferença de angulação de implante para prótese. Para quê? Aí, ó, essa é a UCLA dinâmica. Eu consigo fazer, você viu aqui no lado ela tá do esquerdo, ela tá reta, no lado direito ela tá em cima do implante, eu tenho uma angulação de quase 30 graus. Então, qual é que é o top dela? É você conseguir, no teu trabalho estético, você conseguir, se for um superior, você jogar para a palatina ou furo e você consegue esconder. Você consegue, pela vestibular, te deixar uma estética perfeita que ninguém vai ver, que tem um parafuso, um buraco de um parafuso ali, você consegue esconder ela pela palatina. Se você clicar lá no slide, tem, depois do caso, pode clicar umas 2 vezes na sequência, que daí vai aparecer ela. Me conte uma coisa, e o parafuso, a chavinha dela?
Aí que já vamos chegar lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Então o que acontece? Você puxa ela, você angula ela, você levanta com cera, esculpe o teu dente normal, funde, faz o que você tem que fazer, e olha que beleza, como é que ficou ali, por onde que foi ficou o furo agora? Ficou por vestibular, eu consigo fechar, não tem problema nenhum. Então qual é eu sempre gosto de falar, a gente tem os pontos negativos e os pontos positivos. Embora pontos negativos não é tão negativo assim. Pontos positivos. Já deu para ver no caso, não tem muito o que falar, né? Não tem, a imagem diz tudo aí, já solucionou meu problema. Temos ali, são dois tipos de UCLA, né? Que eu consigo uma angulação de 20 até 28 graus, só que eu aconselho no máximo até 19, 18. E a única diferença é o quê? Você tem que adquirir uma chave, porque esse parafuso, como você tem que apertar ela angulada, então ela na ponta dela ela é uma bolinha, para você trabalhar como se fosse uma homocinética. Então, até 30 graus, você coloca, angula, você consegue dar o aperto normal, como se fosse uma chave 1.2, uma chave quadrada. Ela tem para torquímetro também. Então, vamos dizer, tem um custo essa chave. É a única coisa que você tem que fazer. O jeito de moldar é exatamente igual, um 4.1, um 5.0, um 3.3, seja lá o que for, vamos dizer, você não muda nada. Você só faz a moldagem convencional e manda esse tipo de UCLA para o teu laboratório, para o teu protético, e ele faz essa prótese. Então, vamos dizer, algumas soluções que tem no mercado, que eu procuro fabricar e procuro sempre me atualizar, para o que é a minha ideia? É sempre tentar facilitar a vida do dentista e do protético. Por quê? O mercado é muito carente de componente especial para cada tipo de caso. Porque eu tenho um professor, o professor Alan Nagata, quero mandar um abraço para o professor Alan Nagata, ele sempre fala, cara, tem certas coisas que tem a receita do bolo. O que é a receita do bolo? Você pega lá o manual. Então, ó, você faz isso, isso, isso e aquilo. Beleza. Aquilo que a gente diz no começo, quando você pega, você fez o planejamento, você está olhando, você planejou tudo, você vai fazer exatamente a receitinha do bolo. Mas e quando você pegou um paciente que veio de outro profissional, uma coisa que não é você que colocou a mão, você que projetou, planejou, como é que você vai fazer agora? Então isso que eu procuro sempre estar assim, eu tento facilitar a vida do dentista e do protético na hora de fazer a prótese, na hora de instalar, justamente para esse tipo de caso. Tipo, quebrou o parafuso, espanou, tá angulado, não existe, não tem. Então, quer dizer, já procurei em tudo. Eu sempre escuto isso. Cara, já entrei na internet, já perguntei, eu tô em grupo de WhatsApp do Brasil inteiro, disso, daquilo, tal. Cara, não consigo, ninguém achou, ninguém sabe. Eu falei, opa, vamos lá então, vamos ver o que tá precisando. E aí, aquilo que eu sempre digo, que nem você falou no começo, é engenharia a serviço da odontologia. Então, essa é a ideia, a gente tentar sempre facilitar a vida do profissional para que ele sempre tenha o menor trabalho possível com a melhor e maior estética imaginável. Porque daí você imagina, eu só gosto de trabalhar com prótese parafusada. Aí você pega um caso desse, putz, agora eu vou ter que mudar meu jeito de trabalhar, porque não existe um componente que adapte a minha maneira de trabalhar. Então essa é a minha função. Nesses 16 anos, o que eu estou tentando fazer é usar essas habilidades que eu tenho da engenharia, da usinagem de materiais, trazendo ela em benefício da odontologia. Ô, Ronaldo, e aí mais no final... Oi. Mas um pilar angulado, mini pilar angulado, tudo bem que não seria para prótese unitária, ele consegue angular até 30 graus. Sim. Eu tenho 17 e tenho 30. Se essa dinâmica ela tem até 28, ela seria para substituir eu não ter que usar um pilar para que eu não tenha aquela cinta cervical, é isso? Exatamente. Para estética. Curti. Não conhecia. E daí o que... eu sempre, sabe, Eduardo, eu gosto de, por mais que eu não seja eu já tinha ouvido cirurgião... falar em núcleo dinâmico, mas eu não sabia como é que ela era, não. Então o que acontece? Eu não sou cirurgião dentista, sabe? Mas quando eu começo a olhar como é que é feita a cirurgia, eu fico imaginando. Poxa, mas se tivesse alguma coisa aqui... imagina você tem um implante, você quer fazer uma prótese. O que você prefere? Começar a empilhar, eu vou usar esse termo, empilhar coisa em cima do teu implante, para você fazer uma prótese, ou você prefere fazer direto em cima da cabeça do implante? Óbvio que direto em cima da cabeça do implante. Aí, lógico, tem os sistemas de protocolo, a gente não vai entrar no mérito da questão agora. Aí deixa eu te corrigir uma coisa, cara, quer dizer, não vou te corrigir, quem sou eu para te corrigir, mas deixa eu colocar um outro ponto de vista. Eu prefiro empilhar coisas na cabeça do implante do paciente. Por quê? Porque a partir do momento que eu empilho, primeiro que eu não, graças a Deus, já há muito tempo, se é opção minha, eu não uso sistemas hexagonais, tá? Uhum. Mas toda vez
que eu empilho ou que eu uso um abutment, que eu uso um intermediário, eu vou ter uma série de benefícios. Sim. Uma vez que eu coloquei o implante na posição mais óptima possível, na posição estrategicamente mais bem desenhada, de acordo com o planejamento reverso, sempre que eu empilho coisas em cima da cabeça do implante, eu tenho uma série de benefícios biológicos e mecânicos. Tá? Sim, então, sim, concordo. Eu, Eduardo, prefiro empilhar coisas. Tá? Concordo. Porque assim, por que eu estou falando isso? Porque ontem alguém me perguntou, ontem, Edu, mas não é melhor trabalhar sobre a cabeça do implante? Cara, fuja de UCLA quando você puder. No meu ponto de vista, fuja de UCLA quando puder. Outra coisa, eu gosto de prótese cimentada. Existe uma filosofia enorme em dizer eu faço só parafusada. Tem escolas que preferem a parafusada por uma série de fatores que eu concordo com todos. Mas para dentes anteriores, eu prefiro prótese cimentada. Inclusive, em determinados momentos, eu peço o implante já com determinada posição para que eu tenha essa prótese cimentada. Então, assim, é mais fácil você trabalhar sobre a cabeça do implante? Eu não acho. Eu acho difícil você trabalhar sobre a cabeça do implante. Porque você tem uma formação de hemidesmossomos ali em cima, porque você tem, às vezes, transmucoso muito longo, porque você tem uma dificuldade de assentamento de peça, porque quando é hexágono você tem que anestesiar. Então, eu prefiro, basicamente, empilhar coisas, tá? Mas isso sou eu e aquilo que eu, como você falou, eu vou dar minha estudadinha ali, meu pegocinho aqui, e aí a literatura, ela abraça o que você quiser. Exatamente. Né? Você escolhe o que você quiser. Ah, eu quero seguir essa linha. E eu costumo dizer para as pessoas, você é uma somatória do que a literatura diz, do que seus professores dizem, do que a sua experiência diz, põe tudo isso no liquidificador e sai você, e ainda só abre a tampinha e vai colocando as novas oportunidades de aprendizado. Sim, sim. E é isso, é uma dinâmica que muda, e a verdade de hoje, que não existe já, porque nada é verdade, também é mutável. O que eu estou te falando agora, que é a minha opinião, se a gente fizer uma live daqui um mês, pode ser que eu te fale outra coisa. Ih, cara, bobagem. Né? Bobagem. Então, só nessa questão assim, é sempre melhor empilhar? Não sei, para mim não. Eu prefiro empilhar... Desculpa. Que você comentou ali, se puder empilhar, não é mais fácil trabalhar sobre a parte do implante? Não é melhor? Eu prefiro empilhar coisas sobre implante. Porque eu tenho uma série de componentes. Até porque, como a gente está trabalhando mais com Cone-Morse, né? Você acaba se obrigando a colocar... Existe uma UCLA para Cone-Morse, cara. Eu acho que, não sei se já saiu no mercado, nem sei como é que ela funciona, não sei se você tem essa experiência de uma UCLA para Cone-Morse. Tem. Eu tenho ela, direto em cima. Ele tem um indexador, daí você usa o poste de moldeira. Cara? Ela tem um indexador, se você olhar o poste de moldagem, moldeira fechada dela, ela tem um indexador, um hexágono embaixo, porque dentro você sabe que ele tem um cone Morse e no final do cone ele tem um hexágono. Um hexágono. Exatamente. Então, no final desse hexágono, aí até agora foi uma pergunta boa que você tocou, porque é aquilo que eu digo, eu gosto de falar mecanicamente falando. Então, vamos dizer, que bom que você me corrigiu ali de negócio da teoria do empilhamento, que, vamos dizer, fica um negócio meio pesado falar empilhar, né? Vamos dizer, adaptar em cima, né? Não fale adaptar, que eu não sei falar essa fugir. Eu tô tentando fugir da palavra adaptação, adaptabilidade, então o que eu digo? Mecanicamente falando. Deixa eu só para da questão dos componentes, colocar mais componentes. Quando eu tenho um parafuso que vai conectar o meu abutment ao implante e outro parafuso que conecta a minha prótese ao abutment, esse segundo parafuso ele aguenta muito menos carga. Mas a ideia é essa. A ideia é que ele sirva como um disjuntor e que ele trabalhe e faça uma distribuição de carga dos dois parafusos. Eu sempre faço aquela comparação e eu infelizmente eu não consigo me lembrar quem foi que me ensinou essa comparação. Eu espero poder lembrar para poder nominar com um televisor e um disjuntor em casa. Se eu tenho um televisor que aguenta 32 newtons por centímetro por watts por quilômetro quadrado da área específica, da alteração da energia da minha copel, e lá fora eu tenho um disjuntor que só aguenta 10 newtons por centímetro quadrado miliwatts de potência,
qualquer alteração de estabilidade entre 10 ou pouco mais de 10, o meu disjuntor cai, mas não sobrecarrega meu televisor. Quando eu tenho direto a energia vindo da minha casa para o meu televisor está suscetível a essa variação até 32 ou mais. Então, eu tenho uma possível falha ou da deformação, enfim. Então, é tipo o carro de hoje. Carro de hoje, antigamente, quando você andava de Lada, você lembra do Lada, você fazendo baliza com Lada, você matava uma pessoa se encostasse o joelho no Lada. Ou porque era um troço tão duro, ou porque era um ferro que dava tétano no cara. Né? Ou os carros de hoje, você vai se encostar e ele amassa inteiro. Você pega um carro de Fórmula 1 que bate e ele desmonta inteiro. O objetivo disso é dissipar a energia para que o piloto em si fique ileso e que sofra menos a absorção dessa energia. Então, biologicamente, mecanicamente, estrategicamente, one time, one abandonment, a ideia de a gente colocar um intermediário, para mim, me agrada mais e quanto menos eu mexer nesse intermediário, também agradaria mais. Lógico. Perfeito. Então, mas isso aí você estava falando, que nem falou vamos voltar para o cone Morse para adaptação. Mecanicamente falando, você sabe como é que você solta um cone? Porque acontece, se você pegar um implante cone Morse, pegar um componente sem roco, sem nada, só o cone dele, e apertar com o teu dedão, segura o implante e aperta com o dedão em cima. Você apertou. Tente pegar numa ponta e puxar, simplesmente puxar. Cara, você pode pôr um guincho de cada lado, você não vai soltar. Mecanicamente, como é que você solta um cone? Você faz um movimento exatamente, esse movimento de giro no diâmetro dele. Então, para que serve aquele hexágono na ponta? É para não girar. Obviamente, se ele não girar, o que vai acontecer? Ele não vai soltar. Por isso que inventaram alguns implantes, que mecanicamente eu digo que é perfeito, mas daí, vamos dizer, olhando pela tua linha e pela linha que eu vejo também, biologicamente não é tão bom assim, não vai entrar no meio da questão agora, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é aquele implante que não tem parafuso, que é só o cone com hexágono. Então, o que acontece? Eu já escutei, mas ali o parafuso não quebra. Ótimo. Realmente, o parafuso não quebra. É o ele chamado não solta. cone Morse verdadeiro e coloca em contraposição o cone Morse de vedação, que é o cone Morse com parafuso. Exatamente. Então, o que acontece? Não solta. Realmente não solta. Mas e quando eu precisar trocar esse meu munhão? E aí? O negócio não solta. Então, como é que faz? Lógico, é aquilo que eu digo. Pra mim, eu dou graças a Deus. O cara me liga, Ronaldo, tem um munhãozinho aqui pra tirar, que não tem parafuso, como é que faz? Já tô chegando. Então, pra mim, é aquilo que eu digo. Quanto mais sistema tiver, melhor. Mas como a gente falou no começo da live, cara, a minha ideia, o que é? É tentar simplificar, é tentar ajudar o profissional da área de odontologia a solucionar problemas de prótese, de parafuso fraturado, por que está fraturando, por que não fraturou, o que deve, o que não deve. É perfeita essa tua colocação, justamente é como se fosse a função de um disjuntor. Só que daí vamos dizer, e isso comprova por quê? Você imagina que eu tenho um mini pilar. Qual é o diâmetro da rosca do parafusinho que segura o protocolo mini pilar? 1,4. Qual é o diâmetro da rosca do parafuso que vai direto na cabeça do implante? 2,0. Então, lógico, qual que vai fraturar? 1,4. Perfeita essa tua linha de pensamento. Ótimo, legal. Então, é legal quando a gente já tem tudo na empresa, mas quando você pega você tá com o nosso próximo slide, né? Você tá com o implante em posição, você não sabe, não existe mais. Cara, eu não tenho como pegar algo pré-fabricado, eu vou ter que fazer. Aí, bicho, não tem choro nem vela, nem fita amarrada com o nome dela na frente da passarela. Vamos de UCLA, porque vamos ter que... Então, é que tá. É a melhor coisa do mundo. Eu sempre falo assim, você não tem que engessar o teu pensamento. Quando alguém me pergunta assim... Desculpa. Quando alguém me pergunta, Edu, como é que eu faço a cimentação de uma peça de zircônio? Depende. Cara, mas você sempre responde depende? Lógico, cara. Depende de um monte de fatores, cara. Nunca é uma coisa só. Não é, e como o Alan fala, não é uma receita de bolo necessariamente. Sim. Tudo tem o seu porquê. Né? Vamos lá pro caso do implante que você chega, pega e fala... Deixa eu só fazer uma propagandinha aqui. Ó. Não é isso aqui. Não era Opa, como é que vai funcionar hoje essa máscara aí? A tua tá garantida. É uma máscara do Pocket. É que não teve pergunta. Bom, deixa eu achar a foto aqui que eu já explico. Não teve pergunta até agora, não sei se vai ter, né? Depende do revesguei. A melhor pergunta técnica, lógica, né? Lógico, porque eu sempre vejo umas perguntas absurdas aí. Teve algumas perguntas, mas as perguntas que vierem naquela caixinha ali do lado, daqui embaixo,
tem uma caixinha com interrogação. Manda a pergunta por ali, o Ronaldo vai responder e em próximos 5 minutos, que ele já está perdendo 2 horas de aula, coitado. E a melhor pergunta ganha uma touca e uma máscara do Pocket Prot. E a sua, meu irmão, lógico que está garantido. Oh, maravilha. Então, olha, nesse slide, trata bem. Como é importante você saber alguma coisa de medida e que não é aquela tabela, não é só medida, porque você sabendo aplicar essas medidas fica mais fácil de você fazer o componente. Esse caso foi um doutor que, tipo, eu não tinha condições de chegar até o consultório dele e falou, cara, eu tô com esse implante na boca, apareceu aqui, não sei o que que é. Então ele pegou um especímetro que, tipo, não é um instrumento de medição preciso, mas lembra que eu falei para você que só existe 5 tipos de medida? De rosca e de... Então, isso me facilita a vida bastante. Então, o que aconteceu? Eu falei, cara, põe um especímetro no hexágono, tira uma foto da medida do parafuso e com isso aí eu consigo fazer o componente. Então, foi um caso que a gente conseguiu resolver só com isso aí, por WhatsApp, por medidas, deu para resolver. Agora vai para outro caso lá. Por favor. Que você vem com a Bosch ali, que eu falo, mas que é isso aqui? Então, o que aconteceu? Ó, esse caso aí, eu até vou citar porque eu pedi a permissão, se eu poderia mostrar, foi da doutora Suelen. E ela falou conosco agora, querido. Ela estava, eu acho que ela teve que sair, não sei se ela está também em aula também. Aí o que aconteceu? Era um paciente que já tinha sido tentado colocar umas 5, 6 vezes colocar implante, não osso integrava, tinha problema sério de diabetes, sabe, uma infinidade de coisas. E esse implante que eles colocaram era um cone morse, cara, osso integrou de uma maneira tão perfeita, tão bacana. Beleza, só que na hora de colocar a prótese, fraturou o parafuso de um munhão dentro do implante. Só que fraturou de uma maneira que não tinha o que tirar, não teve cotonete, não teve broca 701, não teve nada. Ronaldo, eu já tive o desprazer... Ó, Su, querida, beijo pra você. Olá. Eu já tive o desprazer de ter um parafuso de munhão de cone morse colocado sobre um implante WS e ele quebrou, travou, encaixou, a porra do sei o que aconteceu. Resumindo, eu perdi o implante e eu tive que colocar outro implante. Por sorte, ele veio no Retriever e colocamos outro implante e resolvemos. Mas, cara, é uma sensação de frustração tão grande. Se pegar e olhar aquele implante, não ter visto, não ver, olhar para o cara, seu imbecil, você não viu que era um WS? Seu idiota, você colocou um cone morse e saber que o imbecil idiota era eu. Mas eu tinha um ódio de mim mesmo, cara. A história é como ela é. Mas como é que pode? Isso é um ridículo. E, cara, enfim. E você vê, e era um caso, você viu que a doutora colocou ali agora, fraturou depois de 2 anos que a prótese já estava no lugar, estava tudo certo, e agora? Poxa, depois de 2 anos... Exatamente, o implante osso integrado e agora, querido, o dito aí agora, José. Então, só que ali, eu digo, às vezes a gente tem que contar com a sorte. A gente teve tanta sorte que esse implante estava tão vestibularizado que eu consegui fazer o acesso. Aquilo que vocês estão vendo ali é um mandril de furadeira mesmo, só que manual, tamanho reduzido. Aquela ferramenta que está presa no mandril é um retificador de rosca, é a mesma ferramenta que é usada para fazer rosca em implante, em análogo. Então, você, ela corta metal. Ela é feita de um material extremamente duro. Só que daí tem outro agravante. Teve um cliente que falou, não, mas me manda esse retificador que eu mesmo faço. Cara, só que daí é aquilo que eu digo. Quem não está acostumado a mexer com mecânica, com isso aí de tão duro que nem vidro temperado. Se você deixar cair, se você fizer um movimento meio em falso, o que acontece? Ele quebra. E se fraturar isso aí dentro do implante... Aí, que nem é aquela vela que você falou lá com o nome de todo mundo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um retificador de rosca, lógico, esterilizamos bem isso aí. Eu abri uma rosca, porque aí, de novo, eu bato na tecla da importância de você saber as medidas e saber onde colocar elas. É um implante cone morse. Então ele tem 3,2 milímetros de comprimento em formato de cone, que é onde ele assenta o cone dele e depois para baixo ele diminui para a rosca 1,8, que é onde ele faz a rosca de inserção para apertar ele. Ou como seja, eu sabia não vai que passar esse troço mais de 3,2, você não vai chegar nunca. Não vai passar mais de 3,2 e eu sei que nesses 3,2 eu consigo entrar com diâmetro de até 2,5, porque se você for medir o começo do cone, ele tem 2,08. E lá no fundo, onde tem 1,8, ele tem 1,9, 1,85. Então, é mais ou menos o padrão para eu abrir uma rosca de diâmetro 2,5. Então, eu peguei um retificador de rosca 2,5. Se você quiser passar o slide do próximo lá. Abri uma rosca nesse implante, nesse pedaço de cone que tinha. Se você olhar ali, o que eu fiz? Eu criei um pilar cone morse com a rosca que eu tinha criado no cone do implante. Aí, se olhar no slide de cima, a doutora estava instalando o pilar cone morse que a gente tinha feito. Eu tinha dado a ideia, até sugerir para a doutora, que a gente poderia até colar e cimentar isso aí. Só que a gente conseguiu dar 52 newtons de torque.
E se você olhar na radiografia do lado, olha como é que ficou, parece que ficou uma coisa só. E aí o que aconteceu? Um pilar com Nemorce instalado no implante que estava super osso integrado, um componente super bem adaptado. Se você passar agora o próximo slide, aí o que aconteceu? Tá aí o resultado final. Agora me diga em qual dos implantes que tá, a gente sabe que era o lateral, então a gente vai saber que era, mas agora me diga onde que você enxerga a sombra da cinta metálica ou que tem um parafuso fraturado dentro do implante. Então, Eduardo, isso que eu gosto de dizer é a engenharia mecânica a serviço da odontologia. Então, sabe, são casos assim que não é aquilo que eu sempre digo, não foi caso que eu tirei do livro, não foi ninguém que me contou, não foi, coisas que a gente vive no dia a dia. Então essa, vamos dizer, é a minha função. Tem algum problema desse tipo? Não sabe que implante que é? Chama lá que a gente vai lá, a gente liga procura. Ronaldão. Ronaldo, isso aqui é exatamente esse mandril manual que você falou de ajuste? Exatamente, agora... só que isso aí já era um outro caso, daí o que aconteceu? Isso aí era um implante hexágono interno. Então o que acontece? Eu também já sabia das medidas, o implante hexágono interno ele tem um hexágono de 2,5 de diâmetro, então já aquela minha rosca de 2,5 já não consigo mais fazer, eu tenho que partir para outra medida. Então agora eu saí um pouco da odontologia e fui para mecânica. Eu falei, deixa eu ver o que existe de medida depois do 2,5. Então eu encontrei esse retificador de rosca de diâmetro 3 milímetros. Então a mesma coisa, quebrou o parafuso lá, o que aconteceu? Eu tinha dois implantes, um estava bom e o outro com o parafuso fraturado dentro, porém, onde estava o hexágono estava livre. Então eu fiz o mesmo processo também, tive sorte que estava... vestibularizado, consegui fazer com esse macho manual uma rosca dentro, criei também um implante, um pilar com Nemorce. Se você olhar na radiografia, o que aconteceu? O implante que estava bom, eu usei uma UCLA direto no implante, e ali eu coloquei um mini pilar e fiz as duas unidas, parafusada, um segurando o outro. Então, sabe, são opções de prótese que a gente tem, que a gente consegue, que as habilidades mecânicas, então aí dá para ver o caso, depois, ó, eu consegui instalar dois daí, transfer de mini pilar, moldeira aberta, porque daí um implante estava bom, eu coloquei mini pilar normal, o outro tive que fazer aquele processo. Você tem ali, você faz uma prótese cimentada, aí você não tinha o caso final, você tem uma prótese parafusada com dois elementos unidos e não tem perigo de soltar. Então, aquilo que eu digo. Eu acho muito importante, assim, que tem sempre os advogados do diabo que falam, mas é o cacete, é o que a Su falou. Era para ter tirado o implante, no caso da minha tia, era para ter desmontado ela e sabe lá como ia ficar. Tinha uns pilares sextavados, lembra? Você foi lá, mediu, aí, putz, só que daí no final do transfer ele era cônico e esse era plano, daí a gente trocou esse, encaixou. Sim. Então, assim, essa capacidade de MacGyver, né? Até como grande Tessim, grande abraço, Tessim falou, por coincidência eu coloquei como teu título da primeira live, não é uma questão de, eu tô fazendo gambiarra ou salsicho. Não. Tá pegando uma questão de engenharia e está trabalhando com engenharia. É lógico que a partir do momento em que você pega uma estrutura pré-fabricada e usina ela manualmente, ela não vai ter a mesma resistência que de fábrica. Mas não é esse o conceito. Não é para se fazer isso como rotina. É para salvar algo que já está perdido. Então, é muito importante esse fechamento, Ronaldo, para que ninguém fique tipo, mas... Não, velho. É alternativa para uma situação que já está muito complicada. Deu merda, liga pro Ronaldo. E aquilo não, aí é que eu digo, aí eu uso de propriedade da minha experiência, porque até teve um curso que eu fui dar semana passada lá, eu não lembro onde que foi, e aí um dos alunos falou, mas não fica com pouca resistência porque você mudou o diâmetro e tal. Eu falei, olha, aí eu tenho a capacidade profissional e experiência para dizer, olha, vai ficar fraco. Tem que trefinar, não tem o que fazer. Então, sabe, essa não é um cara que era um cara que graxeiro, torneiro mecânico, borracheiro, que resolveu ajudar dentista e tá fazendo loucura na boca dos pacientes. Não. E até eu gosto sempre de frisar, se você olhar todos os casos que é feito isso, depois instalado é tirado uma radiografia, é feita uma análise para ver se não enfraqueceu, se não ficou muito fraco, para ver se realmente todas essas variantes negativas possam ocorrer daqui um determinado tempo. Então, sabe, são coisas que não é feito nada na loucura, não é no eu acho, não. Tudo que é feito não, eu tenho certeza que se for fazer, dá para fazer. Tem um amigo meu que é protético, e eu já solucionei alguns casos para ele, e até eu vou puxar agora um pouco a sardinha pro meu pai, né? Quando meu pai tinha empresa, e meu pai era considerado também o mago da mecânica, porque tinha alguma peça que não existia, algum problema, levava lá, o nome do meu pai é Naldo, leva pro seu Naldo que o seu Naldo resolve. E aí o que acontecia? Então, a nível de Brasil... O nome do teu pai é Naldo?
Naldo, e o meu é Ronaldo. Não, pois é, criatividade. O pai dele pensou assim, não, eu vou dar, meu nome é Naldo, filho do meu filho, o nome do meu filho, que eu vou fazer uma homenagem a alguém. Então, o que acontecia? O que o pessoal falava, dizia, não tem solução, manda pro seu Naldo que o seu Naldo resolve. Se o seu Naldo disser que não tem jeito, aí pode abandonar. Então isso é esse mesmo protesto que eu falo, olha, cara, se tiver com problema, liga pro Ronaldo. Se ele disser que não dá pra fazer, aí realmente não dá pra fazer. É aquilo que eu digo, não que eu saiba tudo, só que o que acontece? Com a experiência que a gente tem, olhando radiograficamente, se tem espessura, como eu digo, de novo, eu bato na tecla sempre. O pessoal fala, pô, mas você é chato, você fala de bater na tecla da mecânica. Cara, se você sabe a medida, você sabe de metalurgia, resistência de material, você sabe até quanto que suporta parede de material, até onde você pode chegar, cara, é o sucesso, não tem, você faz o trabalho e faz, tanto é que casos que foram feitos, 16 anos eu tô fazendo esse caso, eu posso dizer hoje com orgulho, nenhum voltou, porque quebrou, porque soltou, porque não, o que a gente escuta cara, ele solucionou o meu problema, e o meu objetivo, eu entrei na odontologia, é para isso, e por isso também que eu resolvi fazer odontologia, cursando odontologia justamente para isso, para eu ter um pouquinho mais de propriedade, para poder ter essa liberdade de mexer em boca, de poder, sabe, ter mais a autonomia para chegar no teu consultório. Não, peraí, pode deixar que eu mexo na boca. Então não precisa ficar, não, faça assim. Não, peraí que eu vou fazer. Então, até porque o que me preocupa nunca é necessariamente a resistência do material em si por causa das medidas e tal. Mas é a força dada para o contratorque para fazer essa curva e não perder, ou não estourar, ou não arrebentar a nossa integração. Sim, exato. De repente fraturar e você não viu na hora que você estava fazendo a rosca, alguma coisa assim. Então, mas aí eu digo... Por isso a aí sensibilidade de quem tem experiência é importante. Exatamente, entra a minha experiência. Edu, eu vou te mandar os retrievers lá, seu fazedor de rosca. Cara, fazedor de rosca, me manda um fazedor do que você quiser, menos de rosca. Não vou fazer. Me manda um velho da rosca que eu uso mais. Para as minhas restaurações. Tá louco, velho. Então eu acho sensacional isso daí, cara. Acho sensacional. Tem que ter essa experiência. Não é uma coisa da noite pro dia. E tem que saber. E eu gosto que você sabe muito disso. Você sempre é muito claro, muito honesto. Fala, cara, não é para você usar isso como todo dia. Eu tô te dando uma alternativa àquilo que já está considerado perdido. E, cara, você faz muita gente dormir bem por causa disso, cara. Porque, puta, dormir, descansar. Eu mesmo te devo muito, você sabe disso. Então, cara, eu sei que tá acabando o nosso tempo já. Eu falei, cara, agradecer a todo mundo aí, cara. Agradecer primeiramente a você, cara. Agora eu vou contar a história que eu falei pra você que eu não tinha te contado, né? Lembra que no dia que você foi dar a palestra lá ano passado, isso, né? Que a gente se conhece faz um ano só, né? Quem vê pensa que a gente já se conhece há um tempão. Exato. Mas, cara, a tua tia e o teu tio falaram pra mim uma coisa. Você fala isso, que você falou uma frase: pessoas boas atraem pessoas boas. Então, a experiência que eu tenho, cara, quando o Cecim falou, olha, vai vindo o Eduardo Moraes, vai dar uma palestra para vocês sobre restauração, todo mundo, cara, o Eduardo Moraes, caramba, ele é professor, gente, mas, nossa, vamos ver, todo mundo sabe aquele burburinho e tudo, sabe? Aí, chegou você lá. Aí, então, o que a gente pensava? Pô, vai vir um cara com um pedestal de 2,5 metros de altura, em cima do pedestal, tipo, vocês são aluno, eu sou o professor, eu sou o que entendo, vocês não sabem de nada, então eu vou começar a falar o que eu sei, eu vou começar a ensinar para vocês. Então, sabe, cara, quando você começou a falar, que todo mundo viu, a tua simplicidade, o teu conhecimento, tudo que você conhece, tudo que você domina na tua área, e você começou a explicar para nós, cara, não foi nenhum nem dois que eu escutava de comentário depois, cara, eu detestava dentista, agora eu acho que eu vou fazer isso, é isso que eu quero fazer. Então, sabe, essa tua dinâmica de você falar, mostrar, aí todo mundo falava, não, mas ele falando, isso aí é teatro, ele não é assim na vida real. Ele não porque aí todo mundo fala, porque não pode, porque só porque é professor, isso aí é professor de cursinho, porque não sei o que. Então tá bom. Usou uma droguinha aqui, veio aqui dar fumada. Então o que aconteceu? Cara, daí surgiu aquele caso e daí eu fui lá e eu tive o prazer de poder ir lá no teu consultório, conhecer tua tia, teu tio, que você já tinha falado na palestra, inclusive, que olha, tinha pessoas que você amava muito e essas duas pessoas eram teu tio e tua tia, e você falou, agora você vai conhecer eles. Cara, pessoas amáveis, até transmita meu abraço pra eles, cara, eles me convidaram, já pega teu filho e vem aqui pra nossa casa, venha passar final dele. Eles estão isoladinhos lá, cara. Eles estão só esperando poder dar abraço de novo. Pois é. Então, aí depois que se você conversar com algumas pessoas da sala, quando eu fui lá no consultório no outro dia, eu falei, gente, eu fui lá no consultório do Eduardo, conheci ele pessoalmente, conheci o tio e a tia dele.
Ele usa drogas, Eu falei, bebe, gente, pra caralho. ele é assim mesmo. Ele é essa pessoa simples, essa pessoa humilde, essa pessoa fantástica, que não mede esforço para poder passar todo o conhecimento que ele tem. É uma pessoa que, ao mesmo tempo que sabe muito, ele está sempre pronto a aprender, está sempre aberto a absorver todas as coisas que você fala. Ele deixa você falar, ele deixa, às vezes, ele deixa... ele te ouve. Deixa você falar de vez em quando, Ele deixa... Então, sabe, eu passei quem era o Eduardo, não o doutor Eduardo, eu falei quem era o Eduardo Moraes. E, cara, e depois foi assim hoje eu posso dizer, você sabe, nas mensagens que a gente fala, cara, eu te amo, você é meu irmão, cara, eu te considero muito, cara, até te agradeci por você ter essa, vamos dizer, confiar no meu trabalho de colocar numa live, cara, que tem acesso para quantos mil profissionais da área. Pô, se fosse um cara que viesse falar besteira, um cara que não sabe de nada, os caras iam cair jogando pedra. Então, te agradecer, cara, do fundo do meu coração, cara, você é um cara excepcional. Numa moda de querer me fazer chorar, que tá me dando nervoso. Deus do livro. Boa, cara, obrigado, cara. Não, é só agradecer mesmo, cara, que eu posso dizer pra você que hoje eu não te considero um doutor, eu não te considero um conhecido, eu não te considero um professor, cara, eu te considero um irmão mesmo, de verdade. Não é por isso também, só porque você me chamou pra essa live, cara, indiferente disso, pode ver que eu descobri que você tava fazendo live, eu já te mandei mensagem, falei, cara, fantástico, olha, sensacional, falei, o dia que, se eu puder contribuir de alguma maneira, cara, pode contar comigo, eu sou parceiro, e agradecer porque indiretamente eu tô fazendo propaganda da minha pessoa, do meu trabalho, tô podendo divulgar o meu trabalho aí para um monte de profissional. Então, cara, só te agradecer e dizer que você mora no meu coração, cara, e pode, a qualquer hora do dia ou da noite, você pode contar comigo, que a gente vai estar sempre aí pronto para, se não for mecanicamente falando, mas como irmão, como amigo. Não, porra, Ronaldão, você é um cara que, exatamente isso, cara, uma sintonia e se, como todo mundo fala, pô, você chama tanta gente boa, eu tô chamando mais uma pessoa excelente. Não só porque você é um irmãozão mesmo que eu tenho, mas porque, cara, eu confio demais no que você faz, eu confio no teu talento, você já me tirou de enrascada, você já tirou grandes amigos de enrascada. Cara, eu te digo que eu sou muito feliz pelos amigos que eu tenho e você é mais um desse plantel maravilhoso que eu tenho a honra de ter na minha casa, seja via online ou na minha casa, seja via física. Cara, só elogios para você absurdos. Eu tinha uma expectativa dessa live, como eu tenho de todas, e simplesmente você transbordou e foi sensacional. Como disse a Karen antes, cara, porra, live tem que ficar público isso aqui, tem que ficar para a galera saber disso. E se eu faço alguma propaganda, é porque eu confio demais no seu trabalho e, cara, as pessoas precisam de você. Porque, cara, quando você resolve esse tipo de problema pra gente, não tem melatonina que faça você dormir tão bem, cara. Meu irmão, deixa eu só ver uma pergunta aqui que tem... Aí, ó, o Wagner tá perguntando se depois de se formado você vai parar de resolver essas brocas e vai ficar só em consultório. Não, de jeito nenhum. É aquilo que eu falo, o pessoal fala, né? Poxa, mas aí depois que você se formar, vai parar de fazer componente? Eu falei, cara, eu já tô 18 anos fazendo componente, o que me proporcionou eu poder estudar odontologia, me formar dentista, eu chegar até onde eu cheguei foi fazendo componente. Eu falei, então isso eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Lógico que talvez eu não tenha tanto tempo assim para poder resolver tanta coisa como eu resolvo, mas, cara, eu jamais vou abrir mão. Eu quero continuar sendo conhecido como, pô, o Ronaldo consegue resolver o problema. Só que daí a vantagem, mas eu tendo formado, doutor, pode deixar que eu vou aí, fique tranquilo, eu tenho um plano. Vem comigo, eu tenho um plano. Eu chego no teu consultório, me deixa o teu paciente na minha mão, eu atendo ele na tua cadeira, então, sabe, eu vou ter essa autonomia. Então isso, cara, vai ser o meu cartão de visita, esse vai ser a minha propaganda, e isso eu não vou abrir mão. Isso eu garanto pra você que eu não vou abrir mão. E hoje, aquilo que eu posso dizer, eu não tô fazendo odonto, eu não me vejo hoje ficar atrás de uma cadeira, simplesmente atendendo paciente, fazendo restauração, fazendo implante, fazendo seja lá o que for. Cara, o meu negócio é nunca fazer a mesma coisa. Lembra do começo da live? Cara, esse negócio de fazer tudo igual, pra mim não serve. E se eu puder ainda
poder ajudar os meus colegas de profissão, que serão meus colegas de profissão, puder facilitar a vida tanto do paciente quanto do dentista. E, cara, isso eu vou mais além. Teve um dos pacientes que eu atendi, que estava com um caso assim, que o doutor já estava uns 8 meses tentando resolver e não conseguia. Quando a gente conseguiu resolver, foi mais ou menos parecido um caso assim, o paciente pediu o telefone meu pro dentista, cara, ele me mandou uma mensagem que toda vez que eu leio eu choro, ele fala, cara, eu tinha um problema que me assombrava há quase 2 anos, sabe? Ele disse, eu não sorria, eu não conseguia comer, eu não tinha vida social, cara, você solucionou minha vida. Eu fico pensando, por que eu tô falando isso? Quando eu tinha 14 anos, trabalhava com meu pai, ele desenvolveu uma peça que salvou a vida de uma pessoa também, e aí o cara veio e pagou, e daí o meu pai falou, cara, a gente trabalha porque precisa, mas o elogio de uma pessoa, ver a satisfação dela do serviço que você fez, não tem dinheiro que pague. Aí eu, com meus 14 anos, né, olhei pro meu pai e falei assim, mas é um mentiroso, né? A gente trabalha porque tem que ganhar dinheiro, né? Então, daí, hoje, eu posso dizer, depois que eu olho essa mensagem, eu vejo, olha, sinceramente, eu tô na odontologia para quê? Porque eu não quero só colocar implante, eu quero devolver o sorriso, eu quero devolver a autoestima para o meu paciente, para as pessoas. Então, se a gente tem uma missão de fazer algo bom para as pessoas e você pode fazer, e vamos dizer, você tem um conhecimento ou tem um pouquinho mais de propriedade que qualquer um outro, cara, use esse dom. E eu digo, cara, isso que eu aprendi, eu devo muito a meu pai e agradeço todo dia a Deus por ter me dado essa oportunidade de cair no ramo da odontologia, poder usar uma coisa que eu já sabia desde 7 anos de idade, sabe? Não ter que sair fora do que... meu pai usa um termo, descascar ferro, que é usinar o material, né? Então eu poder estar nessa área fazendo uma coisa que eu amo, que eu gosto, e poder, isso que você falou, cara, salvar a vida das pessoas, literalmente, né? Então, cara, isso hoje eu posso dizer, não tem dinheiro que pague. São os dois motivos do porquê eu faço odonto e porque eu dou aula, cara. Porque odontologia, a aula mesmo paga mal pra caralho. Irmão, a última pergunta de outro irmãozão meu lá de Beltrão, Salto do Lontra, o Diogão. Quando tem um munhão universal, essa tem que ser rapidinho, tá? Quando tem um munhão universal que foi detonado na tentativa de remoção, melhor moldar direto, como se fosse um núcleo metálico, ou chamar o Ronaldo? Aonde que é? Lá em Salto do Lontra, do lado de Beltrão. Nossa, aí dá pra usar aquilo que a gente falou no começo da live, na primeira. Se tiver um pouquinho exposto, pega, se for conemorse, pega um alveolótomo, você consegue sentido anti-horário, você consegue desrosquear ele, ou se tiver um pouquinho mais, só que só espanou, como foi o caso, espanou hexágono, faz uma fenda e tenta tirar. Aí se realmente daí não conseguiu fazer, aí você realmente faz, a ideia é sensacional, você prepara ele como se fosse um núcleo, faz um copo em cimento em cima. E se não for conemorse, faz a tirada da cabeça do parafuso, né? Exatamente, aquele esquema da broquinha 0154 ou 0153 ou a F605-4, que é aquele esquema, daí o parafuso vai soltar, você consegue remover. Meu irmão, muito obrigado. Um beijo no teu coração. Então, CHE, Diogo, segue a live ali que você vai ver ele fazer. Um beijo no teu coração, obrigado pelo teu tempo. Você pede desculpas pro Renatinho. Eu tomei você 2 horas e não 1 hora só. Foi sensacional. Com a tua autorização, eu vou deixar gravado no IGTV. Pode deixar, por favor. Tá? Muito obrigado mesmo. Espero que tudo isso passe logo para a gente poder se encontrar aí, dar um abração, tomar uma gelada e vamos até Salto do Lontra fazer um churrasco lá. Vamos lá e já aproveitamos e tiramos o parafuso lá dentro do Diogo. Exato, exatamente. Meu irmão, grande Perfeito, abraço, fica querido. com Deus. É aquilo que eu falo, te amo muito, cara, te respeito, te admiro, cara. E por mais que seja pouco tempo a gente se conhece, mas eu te considero, cara, como meu irmão. O amor é de uma vida, né? Com certeza. Grande abraço e muito obrigado a todos também que compartilharam e fizeram pergunta e continuaram com a gente aí. Um abraço, valeu. Tá aí, obrigado pelas 2 horas que vocês têm e pela galera que tem acompanhado o Pocket. É um trabalho muito bom para mim, muito gostoso de estar aqui. Tem alguns projetos se desenvolvendo também. Amanhã vai ter o primeiro curso de preparos na Know-How Dental Training, mas o Pocket segue rodando. E na semana que vem vai ser muito legal também, porque a Josi vai estar aqui, vai falar com a gente sobre como arrumar essa vida dos dentistas, como que a secretariado pode trabalhar e ajudar e otimizar o consultório. Josi, querida, obrigado por você estar aqui. Na semana que vem a gente está com uma semaninha já agendada. E a professora Luciana Signorini também vai estar aí. A gente vai ter... estou com a agenda para 2 semanas já rodando, então tem gente legal para brincar, porque eu acho que essa é a ideia do Pocket, é vir fazer um pouquinho de diferença, como você mesmo falou. Se a gente pode compartilhar, por que não? Irmão, certeza. Grande abraço. Fica com Deus, a boa semana. Valeu, galera.